Boa noite, família. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Porta Estreita. Eu sou o Anderson, mais uma vez aqui com o meu host. Olá, estamos em mais um dia. Eu sou o Bernard. Fala um pouquinho do Porta Estreita para nós. Tá bom. Vamos lá. Para quem está chegando agora, não conhece o nosso canal, nós estamos aqui por um propósito. Porta Estreita é um ministério que nós trazemos pessoas para falar do amor de Jesus, desse amor que transforma, que nos exorta, que nos leva a um outro caminho. São pessoas que tiveram a vida transformada. É isso? Sensacional. Ótimo. E hoje estamos recebendo aqui Fábio Rodrigueiro. Sem mais delongas, vou passar diretamente para ele. Fábio, seja muito bem-vindo à Porta Estreita. Conta um pouquinho aí da tua história, como é que tu conheceu Jesus, como é que tu veio parar aqui no meio desses loucos aí por Cristo. Amém, boa noite a todos. Primeiramente, como todos nós, né, nós somos encontrados por Cristo, né? Eu sou gaúcho de Canoas, né? A gente teve uma tradição católica, né? Nós fomos criados ali. Eu lembro muito da minha avó, né? Ensinando muito da parte do ensino católico pra gente. A gente participava ali das Via Cruz, ele aprendia sobre Jesus ali. Mas a gente não tinha muita intimidade ali com a palavra e tudo mais. E a gente veio acabar morando em Brusque. E aqui eu tive acesso à igreja protestante, né? O evangelho de uma forma diferenciada. E ali a gente entendeu um pouco mais a diferença, que era um pouco mais ler a Bíblia e tudo mais, que a gente não tinha muito na época, muito costume, né? Não era um costume da nossa família. E a gente se dedicou mais, assim, indo para a igreja protestante, igreja evangélica, a gente aprendeu mais sobre ler a Bíblia. E ali eu encontrei aquilo que faltava na minha vida, né? Jesus me encontrou e me deu um sentido. Eu tinha muito problema de um princípio de depressão e tristeza no meu coração, não tinha muito sentido na vida. Por mais de ser jovem, eu não era uma pessoa muito assim de objetivo. E quando eu encontrei Jesus, eu encontrei um propósito, né? Aquilo mudou a minha vida e de lá para cá a gente tem buscado, desde 1996, tem buscado servir o Senhor, né? E é uma caminhada maravilhosa e tem as suas dificuldades e tudo mais, mas tem sido bênção na minha vida, né? E nessa caminhada tem as datas que marcam muito a nossa vida. Em 96 eu encontro... Ô, Fábio, só uma pergunta. Você veio para cá em? Eu vim para Brusque em 1992. 92. Isso. E você se converteu? Em 96. Em 96 eu tive um encontro com a palavra, né? Com a igreja em si. Mas Como é que foi esse encontro? A minha irmã ia na igreja, né? E ela falava disso pra gente e tal, mas a gente, né, não entende muito, né? E aí isso foi mais ou menos ali no final de 96, eu comecei a fazer visita na igreja que ela ia. E ali eu tive o encontro com o evangelho em si, com a palavra. Mas em 97 foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus, né? Eu frequentava uma igreja já, mas não tinha muita firmeza, assim, era mais uma religião. Eu tinha trocado uma religião por outra, na verdade, né? Eu tinha deixado de ser católico e se tornado evangélico, mas até então eu não tinha intimidade com o Senhor, né? E eu lembro num culto que Deus falou comigo e dali para frente a minha vida mudou para sempre, né? Então, por isso que eu quero deixar até aqui para quem está nos ouvindo, não adianta você mudar de religião, né? Eu tinha uma confissão católica, em 96 eu tinha uma confissão evangélica. Mas em 97 eu me converti ao Senhor. Eu escutei a voz dele, Deus falou comigo, tive um encontro com ele. E dali tudo fez sentido. Então, dali para frente eu comecei a ter uma mudança de vida, né? Em 97 eu aceitei a Jesus de coração, mudei de vida. Em 98 comecei a namorar a minha esposa. Em 2000 casei, em 2004 nasceu minha filha. E assim foi indo. E a gente está desde 97, 98, esse ano que vem eu faço 25 anos de casado, né? Eu sempre digo com minha esposa que é o ano de matar o boizinho, né? Ela disse que o boi não tem culpa, mas não tem problema. Tem que botar culpa em alguém, né? E aí... Que data eu vou anotar aqui? Não, mas eu não abri ainda a lista, tá? Não bota nada aí. Até lá, muita coisa vai mudar ainda. Eu não abri. E a gente teve um encontro. Então, eu digo que 97 foi a data, mas a gente tem que entender toda a caminhada como se, né? Então, em 96 foi onde eu tive um encontro com a palavra, o que era uma confissão evangélica, por que se lia mais a Bíblia, por que de oração e tudo mais. Mas agradeço muito ali a minha avó, ali minha família, porque a tradição católica me trouxe muito da base cristã. Né? Da base de quem era Jesus, eu lembro que na Páscoa a gente ia muito para a igreja ali na parte das 12, na Via Cruz ali, né? Então, sim, Jesus era traído e todas as partes. Então, aquilo ali me deu uma base cristã que fez todo sentido quando eu me converti a Jesus, que daí eu comecei a ler a Bíblia e tal, e eu comecei a entender o que significava aquilo. Então, hoje eu vejo que foi um fundamento para mim, né? Tudo aquele ensinamento que a minha avó trouxe para a gente, ali, minha família, da confissão católica, me deu muita base para que quando eu me converti eu entendesse o que era aquilo tudo, que na época para mim era só uma religião, mas depois eu entendi o porquê
da comemoração da Páscoa, o porquê da quinta-feira que tu lavava os pés, né? O porquê do Natal. Tudo isso a gente não tinha entendimento, né? Então, entendi também que não é a igreja não tem culpa das pessoas não procurar a Deus. Então, também não fiquei culpando a Igreja Católica de nada. Pelo contrário, eu sou grato pelo tempo que eu passei lá e aprendi muita coisa que hoje faz sentido para mim, né? Então, no começo eu troquei de religião, depois eu encontrei Jesus. E aí, como a Bíblia diz, né? Todos os caminhos levam a Deus, mas só um leva ao Pai, né? Que é Jesus Cristo. Então, ele me apresentou ao Pai e isso mudou a minha vida para sempre de forma radical, assim. Eu tenho um sentido de vida baseado em Cristo. Graças a Deus por isso. Amém. Qual foi, assim, tu falou assim, uma mudança radical, né? Isso é algo muito forte, né? Qual que foi, assim, a maior diferença, Fábio, assim, que tu pode dizer, cara, isso aqui marcou demais, era de um jeito e começou a ser diferente? Primeiramente, quando eu comecei a ler a Bíblia, isso aqui muitas vezes eu via pessoas falando e faz sentido. O texto salta aos seus olhos, né? Uhum. Quando você não tem um encontro com Deus, que Deus não manifesta a sua palavra, você lê e não é que ela não faz sentido, mas ela é um livro, né? Quando eu me converti, eu lembro que eu li a Bíblia e eu tinha entendimento daquilo, assim, a palavra queimava no meu coração. Então isso foi uma coisa muito prática, né? Porque às vezes a gente tem um texto que diz ali na Escritura que Cristo abriu o coração dos discípulos para a palavra ali antes dele subir, né? Antes da ascensão dele, ele abre e dá entendimento para os apóstolos. Então, quando você conhece a Cristo, o Espírito Santo começa a manifestar em sua vida, você lê as Escrituras e elas começam a fazer sentido. E mesmo aquilo que não faz sentido, ela começa a queimar no seu coração. Então, isso para mim foi uma mudança. Outra mudança que eu tive é escutar a voz de Deus, né? Parece uma coisa meio doida, mas às vezes tu vai fazer oração, parece que tá falando com a parede porque você não escuta nada, né? Você ora e parece que a coisa não vai, não sei. E quando eu tive um encontro com Deus, muitos cultos e muitos momentos com Deus, eu escutei a voz dele. Eu tive experiência com ele, assim, de Deus falar comigo no meu coração mesmo. E outra coisa que eu mudei é, às vezes a gente vem para a igreja e a gente tá preocupado com algo que as pessoas proíbam, né? Eu não quero aceitar Jesus, senão eu vou parar de beber, vou parar disso, vou parar daquilo, como se fossem imposições, né? E quando eu comecei na igreja, eu deixava de fazer as coisas pela igreja, né? Então, eu não ia em baile pela igreja, não bebia pela igreja, não via tal coisa pela igreja. Mas, assim, quando eu ficava fraco, eu voltava a fazer, porque eu fazia pela igreja. E quando eu aceitei Jesus, eu comecei a fazer por Jesus, por amor a Ele e por entender que aquilo fazia mal para mim. Eu lembro que quando eu me converti, eu fui num baile, né? E respeito quem vai e tudo mais. Só que lá o ambiente é o quê? É todo um ambiente propício ao pecado, né? Assim, você vai lá e você não vai lá e sente vontade de orar lá dentro, fazer o bem para as pessoas, ou você não pensa em ficar sóbrio, ou você não pensa, vou ficar aqui, vou ficar fiel à minha esposa. Não, esses ambientes eles nos levam a outras situações. Eu lembro que eu fui num baile e quando eu estava lá dentro, eu senti vontade de ir embora. E eu olhei e disse, cara, aqui não é meu lugar. E aí eu entendi que era Deus me convidando, né? E aí eu lembro que eu fui para casa embaixo de chuva, porque fui embora assim, era morar perto, e eu fui pensando comigo, não, esse tempo acabou, não faz parte. Não esperou nem a chuva dar uma baixadinha para não. Eu fui andando assim, né? E eu fui caminhando assim, eu lembro que eu lembrava que estava chovendo, e eu pensei assim, poxa, isso aqui não faz mais sentido. Porque aí eu comecei a entender em Deus que essas coisas não faziam sentido. Mas não era ele dizendo assim, cara, não vai pro vale, senão vai pro inferno. Não, pelo contrário, ele só disse, cara, não acho que não é teu lugar aqui. E eu, beleza, um bom conselho, eu não vou mais. Então, quando Deus fala com você e você escuta a voz de Deus, poxa, se Deus fez o universo, parou para falar comigo. Então, comecei a ter essa consciência. Então, essa para mim mudou muito, né? Respeito para minha mãe, né? Olhar para minha família com um jeito diferente. Então, isso mudou muito a minha vida. E principalmente a tristeza que eu tinha no meu coração, né? De ser meio depressivo, meio triste, meio sem propósito. Eu comecei a ver que a gente tem um propósito nessa vida e que existe algo a mais do que sobreviver. E esse algo a mais é o fazer aquilo que Cristo assim, pede pra gente, né? Que é ser testemunha dele e tal. Então isso mudou demais a minha vida. E quando você vive uma vida sem propósito, você sobrevive a cada dia, né? Eu lembro que eu tinha muito forte no meu coração assim, passa a semana, final de semana, sábado tu vai num baile, numa festa, domingo tu descansa, segunda tu trabalha. Então era cíclico, né? Segunda, quarta, sexta, segunda, sexta trabalhava, sábado às vezes sim, às vezes bailão. não. À noite bailão, ou uma festa, ou alguma coisa. E aí tu se arrebentava lá, domingo descansava e segundo trabalhava. E aí tu ficava nessa... Quando eu aceitei a Cristo e Ele deu um propósito na minha vida, todos os dias tem um propósito. Todos os dias você consegue falar com Ele, todos os dias é diferente, é uma vida com propósito.
Então, apesar de depois de um tempo a gente ter passado algumas lutas, voltou a ter problemas com tristeza, ansiedade, depressão, mas eu encontro em Cristo aquilo que eu nunca tive, que é um propósito de vida. Então, isso mudou demais a minha vida, assim. Ah, eu não fui curar. Eu sempre digo assim, ó, eu não era um ex-nada. Tem gente que é um ex-drogado, outro é um ex-alcoólatra, outro é um ex-prostituta. Eu sou um ex-nada. A minha existência era um nada até Cristo. Quando Cristo entrou na minha vida, ela mudou a minha vida. E dali para frente eu não me importei mais com ninguém, com o que os outros pensavam. Eu só me importava com Cristo. E mudou muito a minha vida. Que idade Uau. tinha nessa época? 22. 22? Ah. 20 anos de idade. Eu casei com 22, Isso que ano? 97? 97. Que idade você tem hoje? 46. É isso? É, deve ser. Eu não vou fazer conta agora. Talvez seja, talvez não. Mas foi É. por essa idade. Entre 19 e 20 eu me converti. Com 22 eu casei, né? Digo que foi a segunda... E essa sua depressão, essa tua ansiedade que tu tinha na tua adolescência, no início ali da tua... Eu era uma pessoa muito depressiva, né? Porque... Tu tinha uma raiz pra isso e tu conseguiu ter um entendimento. Como é que tu conseguiu sair desse lugar quando você se converteu? Na verdade... Como é que foi esse processo? esse Porque ano- isso tem muitas pessoas que passam sobre isso, né? Na década de 90 a gente não tinha muito uma noção do que era crise de ansiedade, depressão. Isso aí nasceu muito agora dos anos 2010 para cá. Se deu o nome, né, para uma coisa que sempre existiu. Que sempre existiu. Então eu era uma pessoa que tinha assim, esse período de tristeza. Assim, eu lembro que depois de que eu me converti, eu comecei a identificar épocas do ano que eram mais fortes, mais fracos. Tipo uma estação de troca de verão para inverno. Assim, tu entende certinho quando tu começa a ficar pior. Então eu tinha essas tristezas, eu ficava em casa deitado depois do serviço triste, não tinha vontade de fazer as coisas e tal. Mas mesmo assim a gente sempre costumou trabalhar e estudar, né? A mãe sempre ensinou a gente a não se criar acomodado, então a gente sempre estava trabalhando ou fazendo alguma coisa. Mas tinha esse Não, período. às vezes não tinha opção, né? Não tinha Tem opção, que fazer e ponto. Eu falei, ponto. Mas no fim ela ensinava assim que isso era importante também, né? Ajudar em casa, cuidar das Sim. coisas. Então a gente tinha um senso de responsabilidade, né? Mas essa tristeza ela era constante, assim, de pensar assim, beleza, estou vivendo aqui, mas o mundo vai se acabar, eu vou... Não tem Os muito... céus da vida. tipo os céus da vida, assim, você não trabalhava, mas eu não tinha muito norte, assim, né? Não tinha muito propósito, não tinha nenhum propósito, na verdade. Tava Mas vivendo uma vida sem propósito, né? sem Tava propósito. sobrevivendo, na verdade. Sobrevivendo. Com cada dia era um dia e quando ia acabar um dia e deu, toca a vida assim. Então isso era uma coisa muito forte. E aí só não ficou mais... Quer café? Não, obrigado. Só não fiquei mais forte nisso porque, graças a Deus, minha família era minha mãe sempre foi muito presente, assim, a gente tinha muita ligação com os tios, a gente tinha uma família bem unida, assim, temos ainda, né? Então, assim, as festas familiares, a presença dos tios na minha vida, da minha mãe, do meu padrasto, sempre isso acaba uma família próxima, ela te ajuda bastante nessa hora, mesmo que tu tenha esse problema. Eu vejo assim, pelo menos, né? Por isso que, às vezes, a Se o pessoa... ambiente te afunda, te ajuda, né? Mas a gente sempre teve uma família muito unida, assim, muito parceira, assim, né, de ajudar um ao outro. Então, né, os meus tios me ajudaram e tal. Então, assim, isso me ajudou bastante. Mas eu tinha esse problema realmente, assim, de escutar música muito depressiva, né, escutava muito Legião Urbana, que é um Meu Deus. que é um rock muito, muito introspectivo, muito depressivo, né? Isso depois eu entendi, escutava sempre música desse tipo de tom, ou mesmo que fosse em inglês, algo que fosse mais parado, mais para baixo, assim. E quando eu aceitei Jesus, as coisas fizeram totalmente sentido ao contrário. Eu entendi que tinha um propósito em Deus. Logo eu já comecei a frequentar a igreja, comecei a trabalhar na igreja, já comecei a trabalhar no ensino, mesmo não tendo nem... Hoje eu vejo assim que era loucura do pastor botar a gente trabalhar no ensino, mas assim, o pouco que a gente sabia, a gente já mas trabalhava. Naquele tempo eu acho que era isso. Eu não sou desse tempo, né? Tu é muito mais velho que eu, né? Mas eu tava falando com o pastor Tássio. Ontem nós estávamos falando em sala de aula. Pior que não parece, né? Não é Esse que é o fácil. problema. Depois a gente se arrepende de ter vindo aqui, né? Mas tudo bem. É coisas que Deus faz. Você tá contabilizando aí na lista negra dele. Isso, nós estávamos conversando com o pastor Tássio e ele comentou sobre... Naquela época ele se converteu também. Tipo, tu se converteu, tu já virou presbítero e vai cuidar de uma igreja. Se vira. Só um minuto, pode trocar ele durante o podcast, né? Nós podemos aqui sempre dar um jeito, né, cara? Tem uma estátua em algum lugar lá. Ela é bem legal. Ela bate um papo bem cabeça. Tá Se bom. botar o Globo ali, fica parecido. Tava muito sério. Pra quem não conhece o Fábio, acha que ele é assim. Eu sou sério, eles não estão me ajudando, tá, pessoal? Vocês se preparem, tá? Assim, ó, como é que eu vejo assim? O Espírito Santo, a Bíblia diz que o vento sopra onde quer.
não ouve a sua voz, não sabe para onde vem, não sabe de onde vai. Então o Espírito Santo ele não está sujeito a gente. Isso é fato. É lógico, né? Hoje a gente frequenta uma igreja, né? Nós frequentamos a mesma igreja, né? Apesar de não parecer, né? Mas Realmente. nós frequentamos a mesma igreja, né? Maluco. O Anderson é quase um turista, mas vamos nos concentrar aqui, né? Então nós frequentamos a mesma igreja, então lá tem um processo de ensino e tal. Mas as igrejas menores ou igrejas que começam, geralmente tem menos mão de obra, né? Sim. Então a gente começava no evangelho, o pastor já dava ali uma lição pra gente, e aqueles que já se empolgavam em ajudar, ele já botava para trabalhar. Lógico, gente, cuidando de coisas que não eram responsabilidade do pastor, né? Então, a gente cuidava o quê? Dar um ensino lá numa casa do básico. Então, ele passava o ensino para a gente, dava as diretrizes, a gente fazia só o que a gente sabia. Eu sempre aprendi a fazer só o que eu sei. Aí a pessoa começava a perguntar coisa muito difícil, eu começava a abrir o coração e falar da vida pessoal, lá, problema em casamento. Não, isso era com o pastor. Eu dava só a Bíblia e o básico lá do ensino. Então era uma época diferente, o pastor Tassi falou e é verdade. A gente entra na igreja na segunda, no sábado já sai ungido alguma coisa. Por quê? Porque as igrejas trabalhavam dessa maneira. Hoje a gente tem, o evangelho cresceu e tem muito mais pessoas disponíveis para trabalhar, então tem uma mudança. Nem tanto, né? Nem tanto, né? Mas assim, estruturalmente, né, de casa... Não, o irmão tá com o coraçãozinho, vamos orar por ele. Não aqui vai depois. prestar. Não, E- mas Vai prestar. vai dar certo. Vai Sai dar dele, certo, vai pro vai dar gato. certo, vai dar certo. Essa frase é padrão. Então, assim, o que acontece? Ainda bem que depois tem corte. Fica Não tem. Tem. Vai ter que ter. Não. Então, o que acontece? A gente tinha essa pegada, assim, né? De começar já... E hoje a gente tem um pouco mais de padrão, né? Lá na igreja a gente tem essa... Passa pelos cursos, né? Tem gente que acaba o Pilares da Fé, tem gente que não acaba o Pilares da Fé. Não vou dizer quem foi que não acabou. Começou... E depois vai pro Liderança e Reine. Começou a intriga já. Né? E faz vários cursos lá na igreja, então acaba a pessoa se... Né? Vocês não vão jogar copo um no outro? Não, água, né? não, vai não, rolar, não, né? não, mesmo Tá. Não, porque ele já se curou eu já dessa... perdoei ele. Ah, eu tá, acho. então tá bom. Acho. Eu acho. 70 vezes 7, né? Meu Deus do céu, que julgamento. Não, é uma realidade, tá na Bíblia, né? Que a gente tem que exortar. Tem que Até estar todo mundo em harmonia aqui, Até né? hoje eu não me curei, não recebi o certificado daquele curso, mas tudo bem. Sim, faz parte do negócio. É que a né, cara? pessoa tem que ter um... Bom, Uma voltando aqui. responsabilidade. Vamos voltar ali no ensino, né? É, Que no sempre teve no ensino, né? Isso, isso. Ensino. Então, assim, lá na igreja, o que a gente entende hoje lá na igreja? Que a gente, quando a pessoa vai para a área do ensino ou a área porque, assim, lá em Atos diz que... Lá em Atos 6 ou 5, se não me engano, diz o quê? Que os apóstolos estão pregando e aí começa a dar uma briga na divisão da comida, né? Porque começaram a receber oferta, dividir comida para as pessoas, então a refeição diária e tal. E aí começou o quê? Tinha as viúvas que vinham... Atos 6. do Atos 6, né? Tinha as viúvas que vinham da parte dos judeus e tinha as viúvas que chamam de helenistas, ou seja, viúvas que não eram judaicas. E aí os judeus, que eram a maior parte da igreja, faziam o quê? Dava a maior porção da comida para das judaicas e para as outras deixava faltar. E aí os apóstolos chegam para aquilo e dizem, gente, isso aqui não pode, tem que ser tudo igual. Mas o que eles falam? Não é certo que nós paramos de pregar a palavra para servir mesa. E ali eles instituem o diaconato. Ou seja, pessoas que têm a sua importância no reino de Deus, mas elas vão servir o quê? Serviço mais administrativo, mais estrutural. E o que acontece? Hoje a igreja, quando é serviço mais administrativo e estrutural, não exige um tanto conhecimento bíblico, não é importante. Mas a pessoa que se converteu uma semana, ela pode estar ajudando no relacionamento. Vou dar um exemplo. Mas ela não pode estar pregando. Uhum. Então a gente tem que pegar as pessoas dentro da sua medida e colocar elas nas funções que elas podem atuar. Isso geralmente todas as igrejas seguem esse padrão. Então isso a gente tem que deixar bem claro, e tem a sua importância em Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos um corpo, e aquela parte do corpo que não tem glória, ou seja, que as pessoas não vê, Deus dá glória. Então às vezes a pessoa está no serviço que não aparece, ela pensa, mas ninguém está me vendo. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus dá glória para a parte do corpo que é menos vista. Então a pessoa deveria estar contente, dizer, eu estou aqui, ninguém me vê, mas o próprio Senhor me dá, está me vendo. Porque aqueles que são vistos já têm a glória, né? Uhum. Então a gente tem que entender isso, a gente tem honra, então a gente tem que entender isso. Então, naquela época já era meio bagunçado, né? Voltando ao assunto ali. A gente já era chegar na igreja em um mês, se o pastor olhasse pro teu lado, tu não sai daqui, tu é um cara que está sempre presente, cara, tu vai cuidar disso aqui. Tu vai ser líder do jovem, outro vai ser líder de diaconato, outro vai ser líder da mulher. E Deus, pela misericórdia dele, gente, fez muito milagre. Usando pessoas que nem nós, assim, que não tinha preparo, mas tinha um coração que queimava por Jesus. Então, errei muito, nossa, ensinava que era bobagem, só pela graça. Mas o que a gente aprendeu e a gente levava a sério é o quê? Bíblia, palavra, Jesus é o Senhor. A base do evangelho a gente sempre levou a sério. E isso geralmente é sempre ministrado com força nas igrejas. E qual foi a tua metodologia de estudo, né? Para te aprofundar e hoje chegar num nível de discipulado? Era puramente Bíblia.
Assim, o evangelho, a palavra de Deus diz, até anotei aqui que eu gosto muito desse texto, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 11, 23, que eu gosto, que é o texto nosso texto muito conhecido, que é da Santa Ceia, até todo mundo já praticamente conhece. 11? 1 Coríntios, mas tu não trouxe Bíblia, tá vendo onde? Online aqui, ó. Online. 1 Coríntios, capítulo 11. O outro também não trouxe Bíblia. Meu Deus, esse podcast aqui. É que eu sabia que tu ia trazer, daí eu trabalho deixo com o entrevistado sempre. Ah, tá, entendi. Pra interagir mais. Terceirizou a fé. Sabe, toda vida a gente dá uma oportunidade a mais pro outro e poder ajudar os irmãos. Terceirizou a fé. Mas tudo bem, vamos lá. Se fosse online já tinha achado. Tá? Tinha perdido. Eu já tinha achado faz tempo, né? Daí a gente quer fazer em 1h30, não tem como, né? É obrigado a estender. É a pressa, né? A pressa faz isso, Isso né? é uma loucura, né, cara? Vamos lá. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aí ele fala da ceia. Então, lá em Gênesis diz que as coisas se reproduzem conforme a espécie. Então, o que acontece? Geralmente a gente vai passar para frente aquilo que a gente recebe. Né? Se for bênção, amém. Se não for bênção, é bom tu quebrar isso. É difícil, mas a gente acaba tendo que quebrar algumas manias. Então, quando eu me converti, uma coisa que me ajudou bastante, tinha um senhor lá que depois virou mestre da igreja, o mestre Augusto, que já é falecido, que eu ia jogar futebol todo dia de manhã, ou ficava lá, né? Não era bem jogar futebol, meio atrapalhando o pessoal dentro da quadra, mas eu ia, né? Porque eu tinha muita vontade, né? Eu sou alto, né? Tenho 1,82, então eu ficava no gol ali meio que uma barata tonta, e às vezes a bola batia em mim, então, né? Sabe como é que é, né? Estão passando mal. Ai, meu Deus. Uns têm talento, outros têm vontade, gente. Tem que falar a verdade, né? Eu tinha muita vontade, né? Mas tem que admitir essas dificuldades, essas debilidades. Lógico, né, cara, lógico. pra não atrapalhar os outros. Na verdade, Deus usa as coisas loucas do mundo, né? Aleluia. Glória a Deus. Que grito mais estranho, gente. Devia cortar isso aí. Tem a gente passar mal, cara. Mas- Não sei, faltou o ar. Tu diz. Aham. Né? Isso aqui é um É pouco... que foi ser pelo nariz. Tá bom, não te controla aí. Mas continua. Então tá bom. E aí O eu ia jogar futebol. bola, e na ida eu passava na casa desse irmão, que era... E ele parava em tomar chimarrão e ele falava da Bíblia. Então sempre, todo de manhã, ele ministrava na minha vida. Ele e a esposa dele, a pastora Célia, ainda é viva hoje. Então eles paravam, eles contavam os testemunhos. E eles eram crentes, assim, raiz, assim, daqueles que começaram lá na roça, perseguido, de orar a gente ser curado na hora, mas ao mesmo tempo ser muito perseguido na cidade. Então, assim, eles tinham muito testemunho de vida, assim, tremendo, e ele tirava muito tempo para me ensinar. E sempre que eu encostava nele e trocava uma ideia, era Bíblia, ensinamento. Então, isso eu recebi dele, né? Recebi do Senhor. O Senhor ensinou para ele e ele me ensinou. Então, o discipulado nasceu no meu coração, entendendo, mesmo sem entender sobre o discipulado na época, mesmo sem ter noção que eu tenho hoje, eu entendi que se ele tirou tempo para me ensinar sobre a palavra de Deus, se ele não tinha pressa, se ele era uma pessoa dedicada, se ele olhava eu assim, por exemplo, teve uma época, antes de eu me converter em 97, eu ia na igreja e ia nos bailes. Ele nunca me questionou, nunca falou nada, nunca, não, isso é coisa do diabo, você vai para o inferno, nunca falou absolutamente nada, mas sempre teve paciência comigo. Por isso que às vezes a gente não tem paciência com as pessoas que a gente está discipulando, ou ensinando, ou pregando, mas a mesma paciência a gente teve de outras pessoas, né? Então, como esse texto diz, eu recebi do Senhor, ele recebeu do Senhor e passou para mim. Então, o que ele recebeu do Senhor passou para mim, então o que eu faço hoje? Eu transmito aquilo que eu entendi que fez diferença na minha vida, que foi o discipulado. Depois daquilo, nós acabamos frequentando uma igreja que tinha discipulado, onde eu fui discipulador, trabalhei na parte de grupo familiar, mas a minha maior referência é o mestre Augusto, uma pessoa que tinha um amor pela palavra, tinha uma paciência, ele não tinha pressa para ensinar. Então, quando ele sentou comigo vários domingos ali, né, ele conversava, e outras vezes eu fui trabalhar com ele também, ele parava, ele me ensinava, ele falava da Bíblia, ele dava testemunho. Então, isso para mim fez muita diferença. Então, eu comecei a trabalhar com discipulado por causa disso, porque eu entendi que eu tinha que passar para frente aquilo que eu também recebi. Por isso que hoje, quando eu vou trabalhar com discipulado, eu não tenho pressa. Uma alma é uma alma. Eu e minha esposa sendo discipulado para casais, a gente não tem pressa, porque a gente não tem que ganhar um aqui, um ali, um lá. Não. Se Deus colocou essa pessoa, esse caso na nossa vida, vai ser no tempo de Deus. Tem hora que a gente sente, amém, querido, já deu o que tinha que dar, né? Mas a gente vai indo com calma, a gente escuta, a gente fala, a gente argumenta. Porque eu recebi do Senhor o que eu também estou entregando. Uau. O que é o discipulado? Para o pessoal entender. Se tu for simplificar o negócio. O discipulado assim, tem duas maneiras de ver isso. A primeira é o texto bíblico em si, e a segunda é o exemplo de Cristo. Né? A gente tem que separar esses dois termos. Por quê? Porque o evangelho ele é prático. O evangelho ele é teórico, mas ele é um estilo de vida. Né?
Então, assim, não dá que você crê no evangelho, crê em Cristo, teoricamente. Cristão não praticante não faz sentido. A palavra cristão não praticante, ela não faz sentido. Né? Se tu chegar para um muçulmano e falar uma expressão para ele, muçulmano não praticante, para ele não faz sentido. Ele não existe muçulmano não praticante. Tu Já falar vai para um hindu... jogar uma bomba já. Hindu... Olha aí, ó, meu Deus do céu, que comentário terrível. Então, se tu for falar com hindu e falar assim, hinduísmo não praticante, ele não entende isso. Nossa, acabou comigo. Respira. Não, acabou comigo. Time. Não, tem que cortar isso aqui, não é possível. Não tem Vai virar, como, vai virar cara. uma peneira de cortes aqui. Deus é pai. Não, tô brincando. Claro, cara. Todo mundo sabe. Tem que estar. Os processos, eu quero dizer que são por CPF aqui, não por CNPJ. Larga Então, pra lá. Então CPF é os dois que decidem aí. Então, voltando sobre o discipulado, se não tiver nenhuma interrupção. Nenhuma bomba. Obrigado. Ó, o outro entrou na onda, já vai ganhar o processo junto. Um Não perde posso 100, deixar meu irmão sozinho, né, um cara? perde Gente, 100 mil, outro perde 30. Mas tudo vamos bem. junto. Isso aí, são- Tá, vamos lá, porque o que é um discipulado? No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus está subindo, ok? Nós temos que ter a referência seguinte. Jesus por 3 anos ensinou os apóstolos, mas ele está subindo. Toda a última instrução na Bíblia, ou toda a última instrução na vida de alguém, ela se torna a mais resumida possível. Não necessariamente é a mais importante, mas geralmente é a mais resumida e a mais pontual. Não é importante, pontual. Por exemplo, Davi está morrendo. Davi está morrendo, foi um grande rei, e ele manda chamar Salomão. E aí ele vai dar um conselho para Salomão. E aí a gente pensa, não, Davi vai dizer, Salomão, vai orar, vai jejuar, vai clamar na madrugada, vai ajudar os órfãos. Ele chega para Salomão, a primeira coisa que ele fala, ser homem. Aí tu vai para o contexto. Salomão, filho de Betseba. Salomão era o herdeiro do trono. Salomão era um playboy. Era um imaturo. E aí Davi, qual é o conselho mais pontual que ele acha que é para ele? Cara, ser homem, tenha postura. Tu vai herdar isso aqui, tenha posicionamento. Então, toda vez que a Bíblia ela vai tratar de um último tema, um último assunto, um resumo de carta, sempre são aquelas últimas partes são pontuais, não são mais importantes, mas são pontuais. Por exemplo, Jesus está subindo, Jesus acabou ali, morreu, ressuscitou, agora vai para o céu, e ele vai deixar o ensinamento base aqui para os apóstolos. E ele começa dizendo assim, versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele começa revelando o seguinte, quando ele estava na terra, ele veio, nasceu humildade, viveu humildade, morreu humildade, mas ele ressuscitou em glória. Então, quando ele vai subir agora, ele fala em autoridade. Porque antes ele vinha sempre dizer assim, faço porque meu pai mandou, faço porque meu pai disse, faço porque... Então, tudo ele referia a Deus, que era o propósito de Cristo morrer em nome de Deus. Quando ele vai subir, ele diz, não, agora toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o que ele vai falar daqui para frente é baseado na autoridade que ele tem. É como se tu for numa empresa e o patrão diz assim, eu sou o gerente dessa empresa, você vai fazer disso e disso maneira. Uhum. Então agora ele toma a autoridade pelo qual ele vai declarar as instruções dele. Então ele começa dizendo assim, ó, toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Então vocês vão obedecer isso aqui, não existe autoridade maior para vocês. E aí ele diz, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele dá uma direção, o id. No Velho Testamento, Deus pega Israel e levanta como uma nação e as pessoas vão até Israel. Uhum. No Novo Testamento, Deus pega a igreja e envia para as nações. É diferente. Então agora nós temos o nosso id. Nós temos que ir às nações. E ele então deixa uma ordem. Ide, portanto, aí o que eu vou fazer? Fazer discípulos. De quem? De Cristo. Porque em Coríntios fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, o que eu recebi de Cristo e está em mim, você pega. O que está em mim e não é de Cristo, você não precisa seguir. Ok? Uhum. Apesar de claramente a gente seguir uma pessoa, a gente vai estar pegando os trejeitos. Se tu encosta num pastor que fala glória, tu vai falar glória. Se pega um pastor que fala queima Jesus, porque você acaba pegando os trejeitos. Mas o texto base de Coríntios fala, porque eu recebi do Senhor que eu me entreguei, então a origem é Jesus. E sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, a origem também é Jesus. Então Jesus diz aqui, fazei discípulo. Que discípulo? Discípulo de Jesus. Uhum. Aí de todas as nações, aqui ele abre um parâmetro para quê? Para não ter acepção de pessoas.
Não existe pessoa que você não possa discipular. E aí ele continua dizendo o seguinte, aí é ensinando, o discípulo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança. Então ele fala a ordenança do batismo. Você vai trazer ele a Cristo e descer ele às águas, que é importante. Por isso que o batismo, biblicamente, é o maior acontecimento de uma igreja. Qualquer igreja evangélica que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o batismo é e sempre será o maior evento da igreja. Todos os outros têm o seu propósito e têm a sua importância. Mas, biblicamente, o batismo é o maior. Amém? Amém. Uau. Então, aqui, continuando. Ensinando a guardar todas as coisas que você tem ordenado. E aí ele diz o quê? Guardar tudo. Então, quando você vai discipular, você tem um leque de coisas para falar para a pessoa. Ah, mas como é que eu vou discipular se eu tenho pouco tempo de cristão? João 4. Jesus prega para a mulher no poço. Ela só sabia de uma coisa. Que o homem que ela conheceu no poço disse tudo quanto ela tinha feito. E ela diz, acaso seria esse o Messias? Ela nem tinha certeza. E ela desce e prega, as pessoas vão até Cristo. Então, dentro da medida dela, ela tinha duas informações. Um homem que tinha profetizado tudo na vida dela e que ela estava na dúvida e fez uma pergunta. Poderia ser esse o Cristo? Então, diante dessas duas ensinamentos que ela tinha, ela trouxe o povo até Jesus. Então, o que a gente vai discipular? Aquilo que a gente recebeu. Se eu tenho um conhecimento X, eu discipulo X. E como é que eu faço mais? Eu estudo mais para isso. Bíblia. Então, aqui diz o quê? Ensinando a guardar todas as coisas. Então, o discipulador, a pessoa que ensina alguém, ela tem que ter um conhecimento básico de todas as doutrinas evangélicas. Todas as doutrinas bíblicas, básicas. Não estou dizendo coisa profunda, mas doutrina básica. Isso se encontra onde? Nos 4 evangélicos. Os 4 evangelhos. Mas, resumindo, no capítulo 5 ao 7 de Mateus, o Sermão da Montanha. Estudo o Sermão da Montanha é um discipulado completo para qualquer pessoa. Aí ele termina com a promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então há uma promessa de Cristo também nesse ensinamento. Você vai até as pessoas, você ensina Cristo às pessoas, você batiza as pessoas porque você levou elas a Cristo, porque o batismo, biblicamente, é a única ferramenta de conversão que você tem um sinal. Aceitar Jesus na igreja faz parte, e amém por isso, porque o texto de Romano diz que se com a boca confessares e o coração crer, será salvo. Mas não é uma coisa que você vê. O batismo nas águas é uma expressão visível da nossa fé. Descer as águas do batismo, tu está expressando publicamente a tua fé. Por isso que ele é importante. E aí você continua lendo o batismo, você não acaba ali, você tem que ensinar a pessoa. Então, por isso que aí Jesus olha assim, não, mas esse texto Jesus falou para os discípulos, certo, mas ele deu exemplo a seguir, porque a Bíblia diz que tudo ele deu exemplo a seguir. Ele pegou 12 homens, diferentes um do outro, com problemas políticos, religiosos entre eles, de comportamento, e por 3 anos ele ensinou a eles, e no final ele diz para Pedro, vai, no finalzinho ali do evangelho ele fala, vai, quando tu te converter, porque só lá no final eu não lembro se é Lucas agora, o João, que ele fala, que daí ali ele deu o entendimento do Espírito Santo sobre eles. Então só no Atos dos Apóstolos eles recebem o batismo, e aí eles são prontos para pregar. Mas ele gastou 3 anos e um se perdeu. Né? E os que ficaram não acreditaram nele, porque na cruz só ficou João, junto com Maria. E eu ainda acho que João ficou, porque a Maria falou, vem cá, vem me dar. Fica comigo, não estou conseguindo andar. Não, mas eu tenho um compromisso ali. Não, vem cá. Anda com a mãe, que a mãe tá passando mal aqui. Eu estou passando mal. Não, mas eu peço ali pro soldado. Não, vem João, vem comigo. E aí o João ficou lá, quando viu, meu Deus, chegou minha hora. Então, eu estou brincando, mas ficou só um. Então, Jesus, a gente acha que às vezes a gente está ensinando alguém e a pessoa não acredita em nós. Gente, Jesus pregou, curou, ressuscitou e acabou com um só lá de baixo. Então, para entender que os 3 anos que ele ficava com os apóstolos, depois da descida do Espírito Santo, que ainda teve um selo ali, uma graça de Deus para que eles pudessem realmente seguir pregando a palavra. Então, o discipulado foi criado por Jesus e prosseguiu através dos apóstolos. E hoje a igreja ela tem a obrigação, não o líder, a igreja como um todo, de alguma maneira discipular as pessoas, dentro da sua medida. Que é a forma de propagar o evangelho, né? É a forma mais eficiente. Porque lá em 15 de João, fala da videira verdadeira e diz, vai e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Nós não vamos receber a galardão por fruto que não permaneceu. Ou seja, a gente se importa o suficiente para cuidar do fruto? Porque falar de Jesus para alguém, talvez tenha momentos. Você fala para alguém, a pessoa foi embora da tua empresa. Beleza, eu fiz a minha parte.
Mas até onde a gente consegue acompanhar uma pessoa? Será que a gente está disposto a investir nesse fruto? Fazer como aquela parábola que diz que tinha uma videira que... Não, eu vou arrancar fora. Aí a pessoa fala, não, deixa que eu boto adubo, vou regar mais um ano para ver se... Então, será que a gente tem lutado para que os frutos da gente durem mais um ano na videira? Então, o discipulado, ele traz... bem forte. Ele traz essa pegada para a igreja como um todo. Ninguém... Não é uma espiritualidade do pastor. O pastor, ele trabalha com discipulado público, ou seja, ele prega a palavra, ele dá ensinamento, os líderes dão ensinamento em grupos, porque eles não conseguem atender a demanda. Então, isso é um questionamento que mexe com a galera. Vamos lá. Que galera, irmão? Seja específico. Uma galera. Então, assim, na questão de discipulado. É porque o pastor não me atende, não me discipula, não me atende, não me discipula porque isso... meio que tentam terceirizar essa responsabilidade apenas para o pastor da igreja. E não vai dar conta. É um mundo de gente ali precisando, que às vezes já estão há muito tempo na fé e ainda não caminham com as próprias pernas. Então a gente acha que não, eu sou só um irmão da igreja, eu vou ficar aqui quietinho, não vou discipular ninguém. Certo. O que tu tem a falar sobre isso? Assim, eu não posso expressar aquilo que me importa. Eu tenho que expressar o que a Bíblia diz. Boa. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: Disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer já está condenado. E aí fala, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem a mão sobre os enfermos, ficará curado. Esse é Marcos. Em Isaías 61, fala o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de espírito, os quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr os que estão em Sião de luto uma coroa de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O que quer dizer isso? Há uma promessa do descer do Espírito Santo sobre a igreja, que vai em Atos 1:8, recebereis poder a descer sobre o Espírito Santo. Mas a presença do Espírito Santo não tem outra função a não ser proclamar o Evangelho. Porque nós aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo, teoricamente nós já poderíamos morrer e ir para o céu. O que Paulo diz que é infinitamente melhor que viver nessa terra. Amém? Mas não. Nós temos uma missão como igreja, como corpo de Cristo, de proclamar o Evangelho. A presença do Espírito Santo vai fazer isso aqui que diz em 61. Porque ele está sobre mim, que me ungiu. Para quê? Para proclamar a libertação, para proclamar a conversão de alma, para proclamar o dia terrível dia do Senhor ali, que significa o quê? Ao final dos tempos, para proclamar juízo, justiça de Deus. Tudo isso faz parte de um chamado para a igreja. Quando os evangelhos falam ali, ir de pregar o evangelho, ou de por todo mundo pregar toda criatura, ele não especifica a liderança. Ele especifica o reino de Deus, as pessoas que creem em Jesus. O texto não se refere à liderança. A liderança aparece ali em Atos, depois ali nas cartas, quando há a instituição da igreja, da instituição igreja. Mas nós temos que separar duas coisas. Uma coisa é a igreja institucional, o CNPJ, e uma coisa é a igreja corpo de Cristo, todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Boa. Quando Jesus se refere a nós como igreja, corpo de Cristo, ele não especifica liderança para a atitude do discipulado. O discipulado é uma responsabilidade de todas as pessoas que aceitam Jesus. Veja bem, não importa como ele é feito, importa que ele seja feito. Né? Minha esposa sempre diz que é melhor o feito do que o perfeito. Então, por exemplo, eu tenho um jeito de dar discipulado. Eu sento uma vez por semana, a cada 15 dias, e ministro o Sermão da Montanha. Quando acaba o Sermão da Montanha, acabou o discipulado. Vou para o próximo. Deus te abençoe, vai na paz e pode me ligar, vamos conversar de vez em quando, mas o discipulado acabou. Eu entendo que eu já ministrei. Tem gente que vai ter um grupo lá de oração na igreja, ele leva uma palavra toda sexta-feira, é um tipo de discipulado. Uhum. O pastor da nossa igreja, ele faz um discipulado com os líderes mais próximos, toda terça, acho que é. Terça ou quarta. Terça ou quarta. Quarta-feira agora. E mais com as igrejas associadas e tudo mais, que estão debaixo da cobertura. É um tipo de discipulado? Sim.
É óbvio que os líderes das igrejas eles não têm tempo para essas demandas. Por quê? Porque o discipulado ele vai atingir a ministração e a doutrinação na palavra. E a liderança, geralmente, elas têm... É como se, assim, a liderança trabalha no pronto-socorro e o discipulado trabalha na fisioterapia. Uhum. Pronto-socorro não dá tudo dizer pro cara, agora levanta o braço, baixa o braço. Não, tá uma fratura exposta. Ele precisa botar uma talha, precisa fazer. Então, esses são os nossos pastores. Nós, como corpo de Cristo, é a fisioterapia. Depois que ele foi orado, ministrado pelo pastor, nós vamos dar o quê? Bíblia e ministrar através do Espírito Santo. Então, a fisioterapia espiritual é papel de toda a igreja. Por isso que, às vezes, a igreja precisa de tanta... Tem igreja que precisa de tanto evento. Porque aqueles que estão sentados não fazem absolutamente nada e você foi chamado no vinde. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma. Esse é o vinde, nós viemos a Cristo. E aí, ide por todo mundo pregar a palavra. Então, o evangelho, o cristianismo é feito de dois. Do vinde, quando você vem a Cristo, e do ide. Se você fica só no vinde, você fica manco. E aí tu fica na igreja reclamando que o som tá ruim, que as coisas não estão funcionando, que não sei o quê. Mas quando o cristão que está sentado no banco entende que o id faz parte do cristianismo, ele tem que se mexer de alguma maneira. Outra coisa, não precisa... Deus não trabalha no atacado, Deus trabalha no varejo. Não se preocupe em ganhar a cidade para Jesus. Foi ministrado ainda esse final de semana na igreja. Se preocupe em ganhar uma vida para Jesus. Ah, mas uma vida é pouco. Mas você não ganhou nenhuma. Se tu ganhar uma vida por ano e passar 10 anos na igreja, tu ganhou 10 pessoas. E quantas pessoas... É uma pirâmide do bem. Quantas pessoas as pessoas ganharam? E eu estou falando de pessoas que tu ganha diretamente. E tem as pessoas que tu ganha indiretamente. No trabalho, no serviço, na escola, na faculdade, na vizinhança. A pessoa olhando você e dizendo, poxa, o cara não incomoda ninguém, né? O crente é chato, mas esse cara é uma benção. Então, o discipulado é função da igreja, sim, sempre será. Agora, o que acontece hoje é o quê? As pessoas não trabalham, não entendem o seu discipulado e sobrecarregam os líderes. Por isso que a maioria das igrejas, os líderes estão muito sobrecarregados. Porque eles trabalham muito no pronto-socorro, só atendendo as mesmas demandas. O cara, imagina tu trabalhar no pronto-socorro e toda semana e o cara lá com o mesmo braço quebrado. Com o braço quebrado. Pô, mas tu veio segunda-feira aqui do braço quebrado. Ele já devia estar ajudando alguém a fazer a fisioterapia. Ah, mas eu não estou liberto. Gente, nós vamos morrer e não vamos ser libertos 100%. Me desculpa, pessoal, eu acredito em outra coisa, mas eu creio assim, sempre tem uma demanda no nosso coração. Né? Então a gente precisa entender que dentro daquela demanda, dentro daquilo que a gente já sabe, a gente tem a obrigação de se manifestar. Porque não faz sentido eu ir para a igreja, receber de Deus uma porção e essa porção ficar para mim. Não faz sentido. Na tua visão, por que isso acontece? Porque a gente está vendo... Aí é uma parte... Agora vamos partir do sentido da sociedade em geral. Né? Nós estamos agora numa sociedade... a igreja ela é reflexo da sociedade. Não deveria. O pastor uma vez pregou que a gente tem que ser termostato, não termômetro. O termômetro ele vai marcar a temperatura. O termostato ele vai enviar a informação para o ar-condicionado que a temperatura está em 18 e ele quer que ela fique em 16. Então o termostato dita a temperatura e o termômetro mede. O que eu quero dizer com isso? A igreja, a Bíblia diz que é o baluarte da verdade, né? Que seria uma torre, né? Onde a palavra de Deus seria um marco. Nós seríamos o medidor para o mundo. Nós traríamos a resolução. O que acontece? Há uma profecia de Jesus lá em Mateus 24 que diz que no final dos tempos o amor de quase todos esfriaria. Essa profecia não é para o mundo, é só para o mundo. Essa profecia é para todas as pessoas que viveram no final dos tempos. Visivelmente nós estamos caminhando para o final dos tempos. Não sabemos a data ainda, obviamente. E o esfriamento do amor seria e é um dos fatores. E a igreja ela tem aceitado o esfriamento de uma maneira passiva, em vez de ela se manifestar contra o esfriamento. Porque a Bíblia diz que o amor de quase todos esfriaria, mas não é de todos. E quem determina quem vai se esfriar ou não? Jesus não falou quem vai ser. Então nós, como cristãos, conhecendo essa profecia, conhecendo que isso vai cada vez piorar, porque, gente, eu vou falar uma coisa aqui, e acho que isso aí é uma doutrina de cada igreja, eu respeito, mas não é bíblico que vai ter um avivamento no final dos tempos. Não é bíblico que vai levantar. A Bíblia diz que no final dos tempos, se tu for ver o Mateus 24, fala... 24 ou 25, agora não lembro de cabeça, fala sobre o final dos tempos, fala que haverá fome, peste, aí muitos levantarão falsos profetas, falsos mestres. Então, assim, ali não diz... Aí depois tem um texto que fala sobre será pregado em todo mundo e tudo mais. Mas a gente vai ter uma apostasia tremenda, muito escândalo na igreja.
Muita coisa complicada. Porque a Bíblia diz que se Deus não tivesse abreviado, até os escolhidos seria difícil ser salvo, a Bíblia diz. Então a gente tem que entender que o tempo tem se esfriado. As pessoas têm deixado de ter compromisso com a casa do Senhor, ter compromisso com a obra do Senhor, ter compromisso com a sua palavra. E isso entrou na igreja e a igreja aceitou isso. Então hoje as pessoas vêm para a igreja, de certa forma passa por alguns púlpitos, porque a pregação do evangelho ela tem que ser primordial, mas quando as pessoas começam a pregar a palavra e a palavra não tem efeito, elas começam a colocar mais alguma coisa para que a palavra tenha uma competição. Como é que eu vou explicar isso melhor? O evangelho por si só se basta. Bem? Ovelha come capim. Mas às vezes demora para as pessoas comer esse capim e aprender. E as igrejas algumas igrejas não têm paciência e elas acabam colocando sempre mais alguma coisa, Jesus e mais alguma coisa, e acaba enchendo a igreja, mas nem sempre essas igrejas estão cheias de pessoas que vão morar no céu. Porque se você não é confrontado pelo evangelho, se você não é impactado por ele, como é que vai ter mudança? A primeira pregação de Jesus lá em Marcos 1,15, ele diz: arrependei-vos e crede no evangelho. O arrependimento ele é a parte central da pregação do evangelho. A mudança de vida é a parte central da pregação do evangelho. Isso não estando frequente na igreja, não estou falando no modo geral, não estou falando da minha igreja, né? A gente, pela misericórdia de Deus, lá na igreja, a Bíblia a gente tem sempre levando na cabeça, né? Tem muito pregador lá que é Bíblia. E quando a Bíblia não é aberta, a pregação do evangelho não é concretizada. Qualquer púlpito serve isso. Se não é ministrada a palavra, não é a pregação do evangelho. E a gente tem lá, graças a Deus, esse excelente costume de ministrar a palavra, né? Que é o básico, mas a gente tem que falar. Então, por não estar sendo ministrada a palavra, pela fé vem que ouvir a palavra de Deus, as pessoas vêm para a igreja e elas adentram num clube ou num ambiente gostoso, num ambiente que tem esse atrativo de participar de algo, ser participativo e tal, pertencer, esse sentimento de pertencimento. Mas elas não entendem que o sentimento de pertencimento tem que ser para o céu. Que a gente tem que se sentir pertencente ao céu e não à igreja. Porque se as igrejas fecharem, ainda assim a gente vai ser igreja. Então eu vejo que se esfriou pelo ser isso é uma opinião minha, né? Por ser um sinal do final dos tempos, porque o amor iria se esfriar e porque a igreja tem aceitado de uma forma passiva o esfriamento. Ela poderia dizer, a Bíblia diz quase todos, então eu sou um dos quase que não vai. Então eu me levanto aqui, eu não vou me esfriar e tal, vou lutar. Mas é difícil, porque toda a sociedade tem se esfriado. A gente tem deixado de dar oi para as pessoas na rua, a gente tem deixado de ser simpático com as pessoas. A gente tem visto isso na sociedade em geral. Tem se esfriado esse nosso trato com as pessoas. Então a gente, como igreja, teria que lutar contra essa indiferença. Chegar no mercado e dizer bom dia, chegar no posto de gasolina e dizer muito bom dia, Deus te abençoe, né? Muito obrigado. Ah, mas a pessoa foi grossa comigo. Não interessa. O amor de quase todos, você não é todos. Né? Aí segue o exemplo da mãe, né? Você não é todo mundo. Toma. Então eu vejo que a igreja ela se aceitou passivamente o esfriamento. E é por isso que ela não se incomoda que uma pessoa sente do seu lado na igreja e você não saiba o nome dela. Você fala que ela é um irmão, você fala que ela vai morar no céu. Mas ela senta do seu lado, levanta a mão dizendo assim, alguém vem aqui pela primeira vez na igreja, ela levanta a mão do seu lado. E você não pergunta o nome dela e você não diz, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas você diz que vai morar no céu. Mas então a gente tem um problema, porque se for um céu e a casa do Pai, você não se dá com os seus irmãos, não é possível que seja a mesma casa que você vai morar. Mas tu falou um negócio agora. Se é polêmica, vamos pra polêmica, né? Ah, meu Deus. Centralidade do evangelho é arrependimento. Certo. Certo? Certo. Por que não se prega mais tanto sobre o arrependimento? Bom, isso eu vejo assim, ó. Vamos para Romanos. Romanos 1,18. É uma aula hoje, hein? Começou todo atravessado. Você, seu desviado, presta atenção. Cara, não, sensacional. Vamos lá. Romanos 1,18 diz assim. Não, 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é poder para a salvação. Se tu continuar lendo o texto, ele vai falar que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
Então, o evangelho, vamos falar de uma realidade assim, genérica, assim, não é pregado arrependimento, não é pregado isso. Por quê? O evangelho atrai os loucos. O evangelho puro atrai pessoas com problema. O evangelho raiz, o evangelho confrontador, o evangelho básico, o evangelho bíblico, o evangelho de Jesus sempre vai atrair os loucos. Porque a Bíblia diz que aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Se você para de pregar sobre isso e começa a introduzir algumas outras doutrinas, ensinamentos e tal, você começa a diversificar o seu público. E aí você começa a abrir concessões para públicos diferentes. E porque os loucos dão muito problema. As pessoas com problema, elas são, como é que eu vou dizer assim, elas são problemáticas, elas trazem muito... E você quer abranger um público maior, você quer abranger mais pessoas, você quer abranger mais recursos, muitas vezes. Então, diversificar a pregação no púlpito, ela diversifica o público. E ela traz, como é que se diz? Fidelidade do público. O evangelho não é para trazer fidelidade, o evangelho é para trazer salvação. Então, o evangelho, quando ele é misturado com mais alguma coisa, você não vai ter mais o público que Deus quer só. Você vai ter o público que você estiver cativando. Então, um dos motivos que não é pregado o evangelho, isso aí vem uma concepção minha, né, cada um tem a sua, é porque é colocado mais alguma coisa, para que tenha como manter um público mais abrangente. É como se você tivesse uma loja e vendesse só sapato. Você vai ter um nicho só de sapato. Quando você começa a abrir com mais produtos, você vai ter mais pessoas. A tua loja vai ter mais clientes e você vai ter uma loja muito mais bem sucedida. Ok? Se a tua igreja prega o evangelho raiz, o evangelho bíblico e tal, ele vai atrair pessoas que querem mudança, é óbvio. O cara não vai num culto, 10 cultos seguidos, escutando, você tem que mudar, Jesus quer transformar a tua vida, larga a mão de ser pecador, não sei o quê, e bababá. Ou o cara vai ficar e vai mudar, ou o cara vai embora, ok? Quando você bota um outro elemento na pregação, que traz uma autoestima maior, ou um conforto na alma, não estou dizendo aqui que todo culto tem que ser paulada, também ninguém aguenta, né? Mas assim, se tu começa a botar muita coisa abrangente, o caminho é de todos, a porta é mais larga, você começa a ter um público maior. E essas pessoas acabam sendo as pessoas que dão menos problema. Porque quem não tem compromisso não dá problema. Quem não tem compromisso não reclama da palavra. Quem não tem compromisso não quer saber de seriedade. Não está lá para cumprir escala. Está lá para cumprir escala. Então ele está lá porque ele quer lá. Então essas pessoas elas acabam trazendo a presença, traz recurso, traz ajuda, ela vai ser mais frequente. Mas se você encostar nela e falar, olha, beleza, tu está ajudando na porta hoje, tá bom, mas eu não posso te colocar para pregar porque tua vida está atrapalhada assim, assim, assim. Ela vai embora. Então, muitas igrejas, no meio geral, elas acabam botando algo mais para que a clientela delas abra mais. Então, eu vejo que a igreja ela tem não a igreja como um todo, mas muitos ministérios têm colocado algo a mais para que o nicho dele aumente e acabe tendo mais conforto. Porque quanto mais as pessoas forem fiéis ali, estão congregando e não sair, vai trazer uma estabilidade para a liderança, vai trazer uma estabilidade para a instituição, para o CNPJ em si, vai trazer um crescimento, né? E quando tu prega muito a palavra, biblicamente, a base é Jesus. Jesus vai estar pregando, começa a crescer demais. Ele vai dar uma lenhada lá, some todo mundo. Aí ele olha para os apóstolos assim, tá ruim para vocês? Pega e vaza. Aí Pedro, que era o mais religioso, era o único que podia dizer que ia embora, ele disse, para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então a gente tem que acreditar que se você está pregando a palavra e ela é uma palavra fundamentada na Bíblia, você tem que crer que você está fazendo o propósito de Deus. Se vai crescer ou não, minha esposa sempre diz, não é porque está crescendo, porque Deus está no meio. Né? Então é assim, eu creio que a igreja, de certa forma, nós temos muito sucesso hoje, os evangélicos têm um nicho de mercado, tem um nicho de popularidade, né? Tem força política. Então eu creio que muitas igrejas acabam é um negócio rentável. Então eles acabam abrindo exceção. Se tu for pregar a Bíblia mesmo, assim, seguir um pouco mais nem estou falando 100%, se tu seguir uns 70% mais bíblico assim, dá bastante evasão, falar a verdade para ti. Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. E como é que tu lidar com isso no discipulado? Porque daí tu entra num confronto. Não. Como é que funciona, então? O discipulador, ele não está ali para dar opinião na vida da pessoa. Essa é a diferença. Por isso que o pronto-socorro continua sendo o pastor. Né?
O pastor é que vai dizer lá por que o cara não deve divorciar, por que o cara tá lá fazendo um problema lá com pornografia, por que o cara tá lá com essas coisas mais sérias. Isso é o pastor ainda vai fazer. Porque ele tem essa capacidade de aconselhar com mais propriedade, assim, no sentido de saber lidar com isso. É como se, vamos dizer assim, às vezes o cara é formado em medicina, é clínico geral. Ele pode fazer uma cirurgia? Se ele se especializar, sim. Mas o cirurgião já está ali todo dia fazendo. Então vai fazer com a mão nas costas. Então o pastor está todo dia lidando ali. Os líderes de frente estão todo dia lidando com esses problemas. Então ele já viu que o problema toda semana ele vê. Então ele vai com mais calma. Se alguém vem falar uma coisa para mim assim, eu traí minha mulher com 3 e não sei o quê, eu vou ficar espantado? O pastor vai dizer, já escutei coisa pior. Uhum. Então pode falar. Não, beleza, a Bíblia diz isso, aquilo, você deve proceder assim, assim, assado. E o discipulador, ele leva a palavra à pessoa. Por isso que o Sermão da Montanha é perfeito. Lá tem tudo. Tu vai ministrar a palavra. Quando a pessoa começa, mas eu tô com um problema assim, assado, eu disse, não, meu irmão, vamos orar aqui. Aí tu vai procurar o pastor para conversar sobre esse assunto. Tá? Você não é líder dele, você não vai... Por quê? Você não tem essa autoridade. O discipulador, ele traz a palavra. Sim, bem importante. E aí o que acontece? Até para o pessoal não confundir as coisas, né? Não, isso é uma... Vamos levantar uma questão aqui. Tem algumas igrejas que não aceitam nenhum tipo de grupo familiar. Por quê? Porque nasceu alguns movimentos de discipulado onde os discipuladores queriam ser mini pastores. Uhum. Deu muito problema em algumas igrejas. Não vou citar nome aqui, né? Mas deu muitos problemas, né? A nossa igreja tem um discipulado em alguns grupos e tem no in-house, que é dos jovens e tal, e tem alguns grupos que o pastor ali... Mas a nossa igreja não tem essa visão de discipulado, de grupo familiar. Ela trabalha com grupo de convívio isso, e tem os grupos de convívio na igreja e tal, mas ela não tem oficializado, não tem problema. Ela usa isso nos ministérios, assim, né? Tem reuniões mensal e a gente ali é discipular. Lá no grupo de ensino, o pastor Cristo faz uma reunião ali periódica, aí dá uma palavra, a gente debate sobre o ensino em si e tal. Então, é um discipulado, deixa de ser, e ele também faz um online. Beleza. Mas, assim, eu não sou um pastor. Então, eu não posso aconselhar as pessoas em algum nível. Para isso é o pastor. Então eu vou lá. E outra coisa, gente, quando você ministra a palavra na vida de alguém, nós acabamos de ler, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para pregar a palavra. E aí acontece o quê? Libertação aos cativos, transforma a veste de louvor, luto em louvor. Ou seja, você está ministrando a palavra a alguém, o Espírito Santo já vai trabalhar na vida da pessoa, e quando ela for falar com o pastor, ela já vai mais limpinha. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na vida da pessoa. Então, nesse discipulado, Deus vai trabalhando na vida dela. Porque a Bíblia toda semana, gente, é falar de Jesus, é falar da palavra. Quando ela for falar com o pastor, ela só vai falar de coisa séria. Ela só vai chegar lá com fratura exposta. Ela não vai chegar lá com arranhãozinho. Porque no discipulado, Deus já ministrou na vida dela. Por isso é importante o discipulado. Porque ali Deus vai falar na vida da pessoa e vai ministrar no coração dela. E ela só vai procurar liderança em coisas importantes realmente. Dúvidas assim bem pontuais. E algumas nem vão procurar. Deus vai ministrar a vida delas e elas vão falar só o básico. Então, o discipulador, ele não é pastor dessa pessoa, ele não é pai espiritual, ele é um discipulador. Ele vai pegar o que recebeu do Senhor e vai transferir. Ele vai discipular conforme Cristo discipulou ele. Por isso é importante ele também ser o quê? Frequentar a igreja, participar dos ensinos, participar de algum grupo que tem ali uma administração, porque aí ele vai conseguir transferir aquilo que ele tem recebido. Né? Então, eu recebi do Senhor, que eu mesmo entreguei, sede meu discípulo como eu sou de Cristo, então você repete Cristo na vida da pessoa. E quando chega os pepinos grandes, gente, pastor André, pastor Cris, pastor Tássio, a pessoa vai lá, fala com ele, aí o pastor vai lá, ora, expulsa demônio, tira demônio, bota demônio, faz o que tiver que fazer. E, gente, vida que segue. E o que tá muito de boa, vou botar um demônio na vida dele. Não, tá muito fortinho. Vou botar um pra te atormentar, que nem Saul. Vai te incomodar um pouco. Que nem Saul, vou botar que nem Saul, um demoninho pra te perturbar, pra tu deixar de ser trouxa. Então, perturba ele ali, já que ele tá muito bom. Não tô orando, não tenho vontade de orar. Então, bota um demônio que ele vai orar. Toma! Bota um demônio que ele vai orar. Eu não tenho vontade de orar, pastor. Põe um demônio lá que ele vai orar. Vai orar na madrugada, vai fazer jejum e tudo. Então, é mais ou menos isso. O pastor ele vai só pegar as coisas... As buchas, é verdade essa. Meu, cara, sensacional. Quais são os pontos principais do discipulado na tua visão, frente a esses anos aí que tu vem trabalhando com isso? Eu vou pegar minha colinha, né? Porque como eu soube que eu vim aqui, eu fiz uma colinha, né? Não sou... É um caderno, gente. Caderninho, lógico. Né? Primeira coisa, você tem que entender o vinde e o ide. Ele tem que ser um processo na sua vida. Você tem que entender que Jesus te salvou e você vai ser usado para salvar alguém.
Amém? Amém. Então você tem que entender isso. É uma Se pergunta diz cristão, isso é o básico. básica. Eu quero fazer um discipulado. Beleza, tu quer fazer, porque assim, o objetivo do discipulado não é o objetivo. A motivação, ela faz toda a diferença. Eu vou fazer um discipulado porque eu quero ter um discípulo. Né? Pega o Berna, leva para casa que tu vai ver que é bom para tosse. Não. Então, calma, irmão. Mas ele acha uma carne boa. Então, por exemplo, você tem que entender isso no seu coração. Poxa, por exemplo, assim, ó, se eu falar para vocês agora, pensa agora na pessoa. Tá com pressa? Não. Quer ir embora? Alguma coisa? Fica à Tô vontade. tranquilo. Eu tô sossegado. Não, Se porque ele tá olhando no relógio o tempo todo. Bastante tempo. Tu percebeu também? Uhum. Cada Ele vez que fica eu conversando com o Cauã no telefone. devia proibir celular aqui, vou falar a verdade, vou botar um bloqueador de celular. Então, voltando aqui, né? Vamos se concentrar. Meu Deus, tem que cortar esse monte de coisa. E onde é que eu tava? Tá. A pessoa eu vou ser discipulador. Eu tenho que entender o id e o vinde. Se eu disser para vocês agora, pensar na mente de vocês, quem foi a pessoa que levou vocês a Cristo? Vocês lembram? Sim. Eu conversei com ela hoje à tarde. Tá. E tem alguém que vai pensar em você quando eu fizer essa pergunta para eles? Essa é a pergunta. Uhum. Alguém vai olhar para mim e dizer assim, poxa, o Fábio me levou a Cristo, será? Como eu lembro do mestre Augusto? Como eu lembro da minha irmã? Né? Vou mandar um beijo para minha irmã que caiu de moto, né? O cão tá furioso. É um cachorro passando na frente dela. Sai o espírito de cão. O cachorro morreu porque saiu o espírito dele. Cara, muito bom. Muito bom, mas é verdade. Mas ela tá bem, Tá bem. Que bom. Tá bem. Então, voltando ali, eu estava falando, agora que eu me perdi. Então, eu lembro da minha irmã, lembro do meu discipulador, não lembro do cachorro, que não faz parte. Não, o cachorro tá vivo. Cachorro... tá vivo também? Eu acho que sim, né? Tá bom. Agora eu não sei, fiquei preocupado com o cachorro. Pois é. O pessoal do pet vai me processar agora, tem tudo isso. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Morreu o cachorro, mas ele não morreu. Porta estreita processa eles. Então, voltando aqui, você tem que assumir assim, poxa, eu fui pro vinde de Jesus me chamou, agora eu vou pro id. Eu tenho que ter, na minha vida, entender que isso aí faz parte da minha vida cristã. Porque o pastor Léo, né, até very good, pastor Léo, que está nos Estados Unidos, né, vou mandar em inglês para ele, The Book on the Table. Ele está nos Estados Unidos. I love you. Ele não vai ver esse podcast, com certeza. Vai ver. A gente faz questão que ele veja. Eu dou um jeito. The Book on the Table. Hello, my friend. The Bible on the Table. Não é mais o livro. A Bíblia está sobre a mesa. The Bible on the Table, pastor. Então, assim... We are the chips. Ele sempre falava isso. Não sei o que quer dizer isso. Os ovelhinhos. Vai tacar o pau aí, Se continua. foi barulho de ovelha, elas vão te Tu pegar. matou um cachorro, cara? As ovelhas vão estar ali forte esperando. Vai ser bem legal. Tu bota uma no carro aí, já vai, ó. Fau! É um carré, né? Acabou, cara. Segue. Perdi Meu 4. Deus. Ainda bem que eu trouxe anotado, né? Não, ainda bem, Senão- porque vai haver uma insolação. outro dia Pastor lá no Léo Lagoa Vermelha. TDAH, outro vai e volta também. Não vai Ó, dar O certo. outro falou no ele lago, TDAH. o outro no lago de celular. Não é viciado, a gente Não, tem que trabalhar pra libertar, fazer um Tô jejum trabalhando, aí vai dar coletivo. certo, tá? Tá bom, vamos lá. O pastor Léo sempre falava que você carrega um milagre de alguém. Se a gente levar isso, a gente como uma prática na nossa vida, o discipulado ele faz parte, porque você carrega o milagre de alguém, não pra ficar parado, né? Então, para mim, o primeiro passo é você entender, poxa, Jesus me chamou pro vinde e me mandou pro id. Isso faz parte da minha vida. Eu sou discipulador por quê? Porque eu tenho que cobrir uma escala de ministério, porque eu quero ganhar vida para Jesus, porque a igreja tem que encher. Não, porque esse é um propósito da minha vida, da minha chamada cristã com todo mundo. Então, para mim, o primeiro passo é você ter uma identidade de propósito e entender que esse milagre que você carrega, você tem que se botar para fora. Esse, para mim, é o primeiro passo. O segundo passo, para mim, o discipulado, que eu já falei, tem que ser na medida. Eu sei só falar de Jesus e um pouco do Apocalipse, um pouco disso. Então, você vai estudar ali a base que tu sabe, né? E começa a ensinar a pessoa no trabalho. Se você quer fazer um discipulado mais formal, tem materiais na internet, tem material de cada igreja, tem o seu material. Você pode pegar, nossa igreja tem material também. Então, você pode procurar um material, se especializar naquilo e dar o discipulado na sua medida. Não, eu trabalho com a parte mais de casais. Então, você estuda mais sobre isso e aí tu dá um discipulado na sua medida. Mas tem um problema no casamento. Não, agora tu vai passar pro pastor. Você já é pastor. Bom, aí já é completo. Dá o discipulado, já expulsa, já bota, já faz o que quiser. Então, aí é diferente. Então, faz o discipulado na sua medida. Não inventa de mexer. Eu vou lá, mal entrei na igreja, quero expulsar um demônio. Vai capaz do demônio vir para dentro dele ainda, né? Eu vou pegar o demônio para mim e a pessoa sai liberta, porque eu fiquei endemoniado. Então tem que cuidar com essas coisas, isso é sério. Você vai brincar com coisa séria e vai se lascar. Então dá o discipulado sempre na tua medida. Essa para mim é a segunda dica. Dúvidas até aqui, meu senhor? Não, pode. Não, tranquilo. Terceira. Lembrando do cachorro. Não tenha pressa. Esquece o cachorro, irmão. Não tem na minha cabeça. Não tenha pressa. Mateus 16, 26 fala
que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, a pergunta é, qual o valor de uma alma? Anderson. Tudo. Vale mais que o mundo inteiro. Vale mais? Tem certeza disso? Estás discipulando uma alma? Já. Amém? E você está discipulando alguém, meu E querido? faz toda a diferença. E essa questão da paciência que tu falou, realmente. É, porque se ela vale mais que o mundo... Por exemplo, assim, ó, se eu dissesse pra ti o seguinte, cara, cuida disso aqui, dessa pedra preciosa, e daqui um ano ela vai valer 1 bilhão. Meu Deus, tu vai todo dia abraçar aquela pedra, cuidar da pedra, não sei o que na pedra, vai botar a mulher pra fora da casa, vai deixar só a pedra, vai ser uma loucura. Mas é o que a gente tem que fazer. Se uma alma vale mais que o mundo todo e eu não tenho tempo para discipular uma alma, então, pra mim, ela não vale mais que o mundo todo, porque ela não vale nem o tempo de 1 hora por semana. Caraca. Ué, o evangelho Não, é prática. Paulada, é isso É aí. mas, então, assim, se você não pode ter pressa. Eu vou, pegando esse teu gancho, eu fui para Itajaí hoje, eu passei o dia lá, fui trabalhar, e eu fui para conversar com um rapaz que eu conheci num treinamento esse final de semana. Na verdade, eu conheço ele faz um tempo, e a gente se conectou muito, e a gente ficou das 9 da manhã, tá? Às 3 horas, só falando de Jesus, cara. Você não trabalha, não? Cara, Não isso foi, é- não foi Não, trabalhar então, Não vai né? trabalhar, então. Minha reunião foi às 3 da tarde, foi até às 6, tá? Devia voando pra cá pra trazer esse cafezinho pra vocês e a gente fazer o porte estreito, essas duas boca abertas. Mas eu tava lá com ele assim, ó, Foi e ofendido, cara. Relatar que foi ofendido aqui. tu viver o discipulado, cara, com uma pessoa e assim, ó, é um negócio realmente satisfatório, assim, tens um prazer tão grande de fazer aquilo e a conexão quando ela é gerada através da palavra, aquilo que tu falou, é na medida, cara, eu falei aquilo que eu vivi dentro do evangelho, aquilo que eu experienciei, aquilo que eu conheço, da forma que tu colocou, justamente assim, porque hoje o que a gente vê é isso que tu falou ali, cara, tu começa a botar tanto floreio ali no meio para querer impactar, para querer impressionar, porque a gente acha, tá, o evangelho, pô, mas é meio sem graça essa parte aqui, né, vou dar um up, o cara, nossa, que incrível o que ele fez na vida dele. E assim, ó, na simplicidade do evangelho, dentro daquilo que ele conhecia, dentro daquilo que eu conheço, cara, ficamos ali, ó, 4 horas, 5 horas falando, e aquele negócio que não tem fim. E um vai agregando na vida do outro, assim, ó, quanto insight poderoso que surgiu desse lugar. E realmente, se tu fala assim, ó, cara, fazer sem pressa, fazer com paciência, com diligência, com intencionalidade. Isso aí faz toda a diferença. Mas toda a diferença. Porque, como tu falou antes, cara, o amor de mundo está se esfriando. O pessoal, tipo assim, ó, cara, eu tenho agenda contigo, é 30 minutos, queres falar de Deus, senta aqui, é rapidão, e é 30, tá? E, cara, é Jesus, isso que tá, deu, acabou, fui. O pessoal não tem essa... E o problema é que as pessoas, elas sentem quando você trabalha dessa maneira. Um dos maiores problemas que a gente tem é achar que as pessoas são idiotas. De que tu vai lidar com elas como se ela fosse um número e que ela vai se sentir como uma pessoa. Então, quando você se manifesta dessa maneira e demonstra que está com pressa, que não está escutando, fica só mexendo no celular, a pessoa fica pior do que quando você começou a falar com ela. Mas valia tu não ter falado nada. Deixa que Deus vai salvar ela de outra maneira. Não precisa se preocupar. Jesus não precisa da gente para salvar ninguém, gente. Sim. Isso, a Bíblia diz que os planos de Deus não serão frustrados. Então, a pior coisa que tem é a gente tratar alguém como se ela fosse um número esperando que ela se sinta uma pessoa. Então, isso o que tu falou é verdade. Então, quando diz que a alma vale mais que o mundo todo, ou vale ou não vale, gente. Porque se é só a tua alma e a da tua família que vale mais que o mundo todo, não está na Bíblia. Então, a gente tem que entender isso aí. Então, o discipulado ele não pode ter pressa. A única maneira de você não fazer discipulado é o que a Bíblia diz. Não lancei pérolas aos porcos. Tu começou a fazer um discipulado, tu percebeu que a pessoa não é relevante para ela, é só... tipo assim, tu não vê interesse dela, tu pode parar. Porque aí é jogar a pérola para porco. Ou seja, é tu lançar uma coisa valiosa para alguém que não tem a E tu vai te mínima. desgastar à toa, né? Isso. Então, às vezes, tu vai fazer um discipulado com alguém e a pessoa não quer, mas tu dá uma forçada. Na segunda ou terceira sessão, tu já vai saber se ela está interessada ou não. Se tu vê que não tem mudança nenhuma, que ela não está nem aí para aquilo ali, aí tu pode largar a mão. Mas se ela tem interesse, ou se ela pelo menos tu sente que ela quer participar, ela não está entendendo muito, mas quer participar, continua. E outra coisa, eu já estava conversando com minha esposa ontem ainda sobre isso. A pior coisa é a gente achar que está levando Deus para alguém. Na verdade, nós temos que entender o que Deus está fazendo naquela pessoa que nós podemos contribuir ainda. Porque senão a gente corre o erro de chegar lá como um salvador da pátria. Uhum. Eu estou trazendo Jesus. Não, se ela aceitou você está falando discipulado, Deus está trabalhando na vida dela. Isso é fato, gente. Nós não temos esse poder. Então, se Deus está trabalhando na vida dela, você tem que chegar lá como uma pessoa e dizer assim, Deus, o que eu posso contribuir para o que tu já estás fazendo na vida do fulano? E aí tu vai como uma pessoa contribuindo com o Espírito Santo. Não uma pessoa que está levando a salvação, o cara que é o fera, que não sei o que. Isso não existe.
Então isso eu aprendi um tempo atrás, ali quando eu estava vendo um vídeo de um louvor de um ministro americano, e ele foi, não tinha uma cadeia lá que tinha um pessoal lá e tal que estava aprendendo sobre Jesus. Ele falou assim: eu vou lá levar o louvor, levar não sei o quê. E aí Deus falou para ele: não, você não vai levar nada. Você vai chegar lá e você vai ver o que eu já estou fazendo. E quando ele chegou lá, ele viu que Deus já tinha movido, já estava. Então, quando a gente vai discipular alguém, a gente já tem que chegar assim: Senhor, o que você já está fazendo que eu possa contribuir? Então, aí tu começa a ver esse perfil de ele vale mais que o mundo todo, eu tenho paciência e tal. E o discipulado, ele vai se esfriar por si só. Ou tu vai dar um período, ou tu vai dar uma... Daqui a pouco tu vai sentir que a pessoa já está andando sozinha. A minha opinião é assim, não deve seguir muito mais com um período muito longo, porque a pessoa tem que andar sozinha também. Depois do tempo que ela já está discipulada, você vai para o próximo. 6 meses, 8 meses, 1 ano, não sei. Aí depende de cada um. Mas depois de um tempo, tem gente que vai grudar em você diz: não, querido, você tem que andar sozinho. Mas que carro que eu compro? Eu disse: cara, eu vou contigo, mas quem compra é você. Quem é que eu namoro? Cara, eu oro contigo, mas quem escolhe é você. Não se responsabilize pela decisão das pessoas. Porque se ela decidir em Deus, a culpa é dela com Deus. Se você decidir por ela, a culpa vai sempre ser sua. Cara, esse podcast tem muita chave, hein? Nossa. Eu vou fazer um corte só pro Rios, um corte de 2 horas. Nossa, larga cara, lá. sensacional. O Rios aqui que bateu todos os recordes. Outra coisa aqui... Isso aqui é uma coisa. Não resolva, apresente quem resolve. Isso é básico. Não resolva o problema, apresente quem resolve. Quem resolve é Jesus. Mas o que eu faço aqui? Vamos para a Bíblia. Aqui. Porque senão tu vira uma muleta da pessoa, né? E outra coisa, nós não estamos ali para resolver nada. A Bíblia diz que nós somos dispenseiros da graça de Deus. A graça está em nós dispensamos elas. É como um almoxerifado. Eu estou com problema no casamento. Tá aqui. Estou com problema na saúde. Aqui. Sei o quê. E você vai ajudar ela em oração, lógico. Você vai estar junto ali. Oração no final, oração no começo, oração... Não tem problema nenhum. Mas não resolva os problemas deles. Deixe que a pessoa resolva em Cristo. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, não é nós. E o problema é que a gente às vezes sabe, né? E fica ali, agoniado. A pessoa falando e tu já pensando: meu Deus, eu vou falar isso porque eu aprendi, não sei o quê. Não resolva o problema. O discipulado é para você ensinar levar ela a Cristo, ensinar o que Cristo tem para ela. Agora, se você começar a resolver os problemas dela, gente, você vai estar sempre resolvendo o problema dela. Só vai te ligar 2 horas da manhã, tô com dor de cabeça. Então toma uma aspirina e vai dormir. Desliga o telefone, pronto. Ou nem atende. A não ser que for importante. Atende para ver, alguém... Não, eu tô com dor de cabeça, tô conseguindo dormir. Não, ora aí, vai tomar uma aspirina e dorme. Que isso? Tu não é espiritual? Sou, mas agora eu vou dormir, né? Em espírito aqui, depois você fica aí. Deixa a pessoa se virar. Não, eu tô oprimido. Não, vou te ajudar em oração, beleza. Senhor, em nome de Jesus, demônio tá aí, manda embora. Manda pro porco, pro gato, passarinho, vai embora, tal. Mas se não, você instrui ela, você não resolve o problema. Sabe, a gente tem empatia com a pessoa, a gente está junto com ela, mas quem é o Senhor e Salvador dela é Jesus Cristo. Quem tem todo o poder é Jesus Cristo. Quem tem toda a autoridade no céu e na terra, nós lemos aqui, é Jesus Cristo. Então passa a bola para quem resolve. Senão você vai ter o resto da vida, vai ser um encosto na vida da pessoa. Outra coisa, Salmo 115 diz, esse é o 6º ponto, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Não receba a glória. Não receba a glória. Fique com alegria. O pastor André sempre fala que a glória de Deus é a alegria nossa. Não receba a glória. Tem um texto que Paulo começa a falar e ele diz: porque eu trabalhei mais que todos os apóstolos, porque eu fiz mais que eles. Depois ele corrige embaixo. Não eu, a glória de Deus que está em mim. Então não receba a glória. Tá? Porque, querido, mas eu quero te ajudar, eu quero te honrar. Tu quer me honrar? Então tu pega isso que eu te ensinei e passa para alguém. Vai ser a maior coisa que você pode fazer por mim. Não receba a glória. Não, porque, amém, eu entendo que as pessoas têm essa gratidão e acabam falando. Mas de vez em quando dá uma cobradinha em quem tu discipula. Tu está discipulando alguém? Tu discipulou, a pessoa se firmou na igreja, tem um lá na igreja que um dia eu falei para ele: está discipulando quem, querido? Senão meu trabalho vai ser em vão. Outra coisa, se você discipula alguém e a glória é de Deus, essa pessoa tem que ser melhor que você. Se você discipular alguém e essa pessoa se tornar inferior a você, o teu discipulado também foi péssimo, inútil. Porque se Jesus está na vida dela, ele vai melhorar. Amém? E eu discipulo pessoas para ser muito melhor que eu. Um dia uma pessoa falou para mim, a pessoa se formou em teologia, né? Eu não sou formado em teologia. Aí eu falei assim, a discípula superou o mestre.
Ela disse, não, nunca vou ser melhor que você. Eu falei, então nunca fosse minha discípula. Porque se é pra ser igual ou pior que eu, então tu nunca vai ser minha discípula. Ela disse, não, então eu sou melhor que você. Ah, então agora ficou melhor. Porque eu discipulo pessoas para ser melhor, não para ser pior. E eu creio que Jesus pode mudar a vida delas e pode romper na vida delas. Não que eu quero ser medíocre, mas vocês estão entendendo. Sim. A glória é de Deus, a honra é de Deus, eu tenho que visualizar elas melhor que eu. Perfeito. Porque tu não pode discipular alguém e segurar ela debaixo das asas e achar que ela tem que ser teu discípulozinho Sim. de estimação. Não, senhor, voa, meu filho. Vira pastor. Aí eu e minha Porque ele esposa... tá querendo seguidor, né? Sim. Eu e minha esposa já discipulamos algumas pessoas e tem uns que viraram pastor, outros viraram, né? Outros se desviaram, mas esses eu não conto, né? Eu só marco aqueles que viraram vitória. Só se deram fruto, né? Só se deram fruto. Vai Então, queimar no inferno. os outros, não, também não é assim, não, calma. Então a gente tem a gente olha assim e vê a pessoa. E sempre quando eu ganho, eu digo, ó, vou anotar aqui que eu ganhei um bônus, né, no céu já, minha coroazinha. E tal. Você vai aumentando o terreno, né? Sim. Um hectare já virou Apartamento 2. 7 e 8 lá no céu, eu já tive a visão. Então assim, gente. Beleza, azul. Então assim, não é se você for. Não é? Não gostou? Tu não é espiritual, né? Desculpa. Ah, tá. Tu é Inter, entendi. Sai fora. Olha aí, uma provocação barata. Eu quero. Ih, se ofendeu? E o último aqui, que foi o que eu falei, é ensine a dar sequência naquilo que você fez. Então, é necessário dar sequência. Jesus ensinou os 12, que morreu um lá, se lascou, depois veio o outro, aí os 12 ensinaram mais gente, foi indo. Ensine as pessoas a dar sequência. Estimule elas. Né? Você recebeu de mim? Então passa em diante. Ah, mas eu não sei. Não, tu sabe. Teve exemplo a seguir. E tu vai passar melhor ainda. Então isso tem que fazer parte. Você não pode chamar em você. Né? O pastor André sempre fala que o líder é aquele que se torna inútil. Né? Então se você liderou, você discipulou a pessoa e você sempre precisa estar presente na vida dela, você ainda se torna inútil. Você tem que ver a pessoa fluindo, disparando e crescendo e aí tu te alegrando com aquilo. Meu Deus, eu cooperei, porque a Bíblia diz que um rega, outro planta e o quem nega é crescimento do Espírito Santo. Então, para discipulado, eu creio que essas são eu sentei e pensei o que eu falaria se fosse 7 pontos, essas coisas assim que é legal, né? 7 pontos para a vitória, aleluia. Então, eu pensei nesses 7 pontos. Mas não é 8? Não, são 7. É que tu tens TDAH, né? Daí acabou perdendo no caminho. Alguém que finalmente, cara, falou a Eu ia verdade. dizer que ele tinha outra coisa, mas é meio ofensivo, então eu vou ficar quieto. Oh, Aí daí eu não vou cortar, né? foi assim, ó, cara, foi um dos podcasts que foi uma aula. Dá pra assistir e reassistir, porque, cara, na realidade, essa mudança que teve, eu acho que do Port Straight em si é muito peculiar. Cada episódio É que começou a fazer mais sentido o próprio nome do ministério, né? Que a porta é estreita, né? E a gente quer trazer para as pessoas justamente por que ela é estreita. Então, tudo aquilo tem que abrir mão. E até nisso eu vou te perguntar, porque é a essência desse novo momento, né? Tu estás na fé desde 97. Isso. De assim, 96. conversão. 96? 96 conta porque todo caminho conta, né? É? Então, Até perfeito. as erro conta. Então, mas assim, ó, discipulando há quanto tempo? Ah, 98 eu comecei. Ah, logo em sequência. Logo em sequência, nessa igreja lá, tu começou a fazer um trabalho com discipulado, a gente já começou lá com um grupo familiar e tal. Foi ali que eu me apaixonei por isso, né? Na verdade, minha esposa até, ela ia na igreja, mas ela se fixou mesmo no grupo familiar. Foi onde ministrou na vida dela, né? Que era só de mulheres, um grupo familiar lá, bem top lá. A tia tinha uma mulher lá que profetizou que vocês vão casar e não sei o que. Eu falei, aleluia, né? Já Deus fez um poder cegador, né? Obviamente, vocês vêem que, né? Sim. É uma disparidade, né? Tem. Né? Que nem o Berna também, né? Que só Jesus também. Mas, e ela foi nesse grupo familiar e ele foi onde, assim, fixou muito ela. Eu, na verdade, me fixo ao outro, você acabou rindo. Mas é verdade. Fica pra lá, deixa, não corta pra cá. É verdade, é verdade. Olha ali, ó. Meu Deus do céu. Ele também. Porque ele pensou nele, né? Ele pensou nele na esposa, pensou, é verdade, né? Faz sentido, né? Parece que tá namorando com a prima, assim, não tem nada a ver, sabe? O primo todo desengonçado da roça. Olha ali, ó. Pronto, você processaram os caras da roça agora. Tudo que ele pode falar, né? 4 O processos. cara matou o cachorro. Não, eu não sei se o cachorro Não, morreu. tu matou o cachorro? Tá na fala? Tem um gravado isso aí? Eu posso te Não provar? sei, Depois não eu fazer sei, um não corte sei. pra te mandar? Se eu achar o cachorro, vou mandar a foto dele. Hashtag estou aqui, a patina no tchau, assim. O cachorro, a roça tem uma bomba, meu Deus. Não, a que bomba foi loucura. vocês dois. Esse processo é pior. Ai, Jesus. Tá aí. Não sei. A unção da cegueira e... E aí, tá, em 98 já começamos e dali pra frente a gente sempre trabalhou, né? De alguma maneira ou outra, ou grupo familiar, ou indo na casa das pessoas, né? Já aconteceu de... E assim, quando você se propõe a fazer isso, tu não precisa nem procurar. As pessoas vêm... Então, tipo, uma época eu tinha um programa na rádio, na igreja, e as pessoas iam... Era na segunda-feira, eu ficava sozinho.
Aí 3 rapazes foram lá. Um primeiro falou, estudar na rádio. O segundo falou, posso ficar contigo lá? Tal, pode. Aí enquanto ele ficava lá nos intervalos, a gente, Jesus, Bíblia, não sei o quê. Até eu acho que eles ficavam lá porque o primeiro foi e casou, daí os outros foram também e casaram também. Tava quase um Santo Antônio gospel ali, sabe? Diferenciado. Então, tipo assim, a diferença é que eu casei também, né? O Santo Antônio não casou, né? Ele não teve essa alegria. Hipocrisia comendo solta, né? E aí eles... Você era o que, radialista? Não, eu fiz um programa lá, né? Ficou 1 ano e pouco. Né? Tinha, acho que... Tem isso gravado, Dani? Não tem mais. Não. Eu até por esse dia não achei. A Daniela fazia as vozes assim, né? Momento da palavra. Daí tinha a voz da Dani gravada. Sério? Assim. Parecia o Google, né? Momento da palavra. Era bem legal, assim. Aí eu fiz o programa. Então, aí um começou, posso ir aqui nos programas? Eu fui, acompanhei um tempo, falei de Jesus ali, discipulei um pouco ele e tal. Por isso que eu digo pra ti assim, o discipulado não tem uma fórmula, né? Se a pessoa encostou em ti, tu tá ministrando, é um discipulado, já era. O cara tá no trabalho, tá tirando tempo na hora do almoço para discipular alguém, é discipulado, para falar de Jesus. O cara tá na faculdade, tá na família. Qualquer momento que você tirar para estar acompanhando alguém por um período, com paciência, com esses processos de ensinamento da palavra, é discipulado. E aí os 3 rapazes, durante esse ano que eu fiquei lá dando, em período separado, aí um foi um período, parou, depois foi o outro, parou. Então todos eram discipulados. Então Deus sempre vai botar na sua vida pessoas para que você acompanhe, para você estar junto, né? E quanto mais, menos esperar, tá lá na casa do cara, tomando café, né? E conversando, e Jesus e tal. E a cliente falou, vou fazer uma visita, daqui a pouco ele te liga, daqui a pouco ele vem te visitar. É um discipulado. Não, por isso que assim, não é um método. Eu tenho um método que eu gosto de exercer, mas se a pessoa quiser ir lá conversar comigo de vez em quando, é discipulado. É um tempo ministrando a vida da pessoa. Então, desde que eu me converti, ou trabalho com grupo familiar, ou discipulado. E hoje eu estou no ensino da igreja, né, que eu gosto muito da área de ensino, mas não deixa de ser um discipulado. As minhas aulas são mais informal, eu gosto que as pessoas participem. Então, elas acabam fazendo um discipulado maiorzão, assim, né? Eu tenho que cortar essa parte, não, o pastor Cris me tira do grupo. Não foi mesmo isso que eu quis dizer, pastor Cris. Depois eu vou fazer uma retratação. Uma coisa mais informal, tu gosta de abraço e tal? Não, abraço, não. Nem o ósculo santo, não começa que a voadeira pega solta. Oh. Cara, eu assim, ó, vou ser bem sincero. Achei que isso aqui não ia dar nada. Eu achei que nós estava ruim. Não, Achei sério. que esse discipulado... Eu te conheço da igreja e do Pilares. Conheço tua família, sim, mas eu não tinha conhecimento disso que vocês vivem, dessa parte, assim. Realmente, para mim, fiquei impressionado. É uma honra ter alguém que ainda vive esse evangelho. Eu fiquei bem, assim... Impactado. Impactado. Nem dormiu, né? Sim. Pra tu ver, né? Como impactou, né? Não, fiquei realmente bem impactado com a maneira que vocês levam o evangelho. De verdade, assim, eu fiquei, olha, é uma honra ter você aqui, a tua família, que estão sempre unidos, juntos. Olha, parabéns, tá? É sinônimo, né? Unido junto, tá? Temos um professor português aqui, ridículo. Pascoaloto, Parece. acabou de Faz aparecer. parte, né, cara? Uma pessoa assim, né? Redundância é uma coisa que... Tatuado, mas tudo bem. Eu Eu quero deixar uma... julgando, eu irmão? quero, já faz tempo, né? Tá julgando, Não, tá tu entrou julgando, pela sim. porta, já julguei. Não deveria, né? Não, mas não deveria, mas não, Jesus. A gente tem que trabalhar, eu sou pecador, quem tá né? te discipulando mesmo? Lavar um cabelo é bom também, né? Mas vamos lá. Penteou, né? Lavar menos, né? Não, mas, pelo amor de Deus, eu perdi tempo lavando cabelo. Ui, Saiu 6 horas de Itajaí, chegou em casa Trabalhando, 6h20, Trabalhando. deve ter dormido até 7h15 e veio, né? Descansado, né? Não deu tempo de dormir. Não. Quem dera. Olha, seria uma benção. Nossa, murmurando aí. Quero deixar Tô uma falando palavra. a verdade, né? Eu quero uma palavra. Nossa, que sincero. O irmão quer deixar uma palavra ali, cara. Sim, mas nem terminei minha pergunta. Tá, pergunta. É que a pergunta dele é quase uma dissertação, né? Na verdade, eu fiz Acha no uma Enem. pergunta, tu foi, engajou aqui no cachorro que morreu, foi pra na verdade, bomba, é entrou quase no julgamento. o Enem, né? É quase uma... Falou quase uma redação do heresia Enem. aqui no negócio, né, cara? Jesus Cristo. Fala, pessoal, querido, assim, fala. Não se ajuda, né? Desculpa, teu coração tá ferido, desculpa. Deixa eu pensar agora até me perdi. Tá, lembrei. De 98, quando tu iniciou o discipulado até hoje, qual foi a maior renúncia que tu já fizesse? Renúncia? Eu não vou... Cara, renúncia, fala a verdade, já não é assim de... A gente fala em renúncia, mas depois que eu vi o podcast do pastor Osney, eu já meio que me coloquei no meu lugarzinho, né? Não tem muita renúncia, né? Pra falar a verdade, né? Sim. Porque depois que o homem larga tudo e vai embora do país e diz que não vai voltar mais porque tem medo de não conseguir dinheiro para voltar e pregar para as pessoas, então nossa renúncia é irrelevante, né?
A única coisa que eu lembro uma vez que marcou bastante é que a gente gosta de lamber as feridas, né? E a gente tava sem carro uma época, né? A Dani era pequenininha e tal, e eu tinha uma bicicleta e tal. E aí uma família, o pastor pediu se eu podia dar discipular pra uma família lá eu moro na Batês, que é lá na Azambuja. Isso dá uns 8, 9 quilômetros, né? E aí eu fui reclamar pra minha esposa, a pior coisa que tem é tu reclamar pra esposa, né? Porque, que nem diz o pastor Marcelo, quando Deus tu não quer ouvir o Espírito Santo, ouve tua esposa, né? E aí a minha esposa, eu falei pra ela, pastor, quer que vamos falar? Dar discipulado pras pessoas? Mas como? Você não tem carro? É lá do outro lado e não sei o quê, e é sábado à tarde, e não sei o... Aí ela olhou assim, por que tu não vai de bicicleta? Aí eu, é porque eu já trabalhava de bicicleta, né? Eu sei, por que tu não vai de bicicleta? Daí eu não achei resposta, daí eu fui. E foi assim, eu vou dizer agora pra vocês, tá? Eu fui, ministrei, foi 4 ministrações, né? Aí no primeiro dia eu fui e a moça, eram 2 casais, assim, que queriam se batizar e queriam discipulado, né? Aí no primeiro dia ela fez um bolo, assim, né? Eu nunca me esqueço. Daí eu comi o bolo, mas fiquei meio constrangido, né? Aí no segundo dia que eu fui, ela fez o bolo de novo. Daí eu fui no cantinho assim, olha, mano, não há necessidade, né? E tal. Ela disse, não, tu não entendeu, é uma honra pra mim fazer isso, não sei o quê. Aí ela me quebrou no meio. Levou o bolo embora. Não, aí eu fiquei meio constrangido, né? Não parece, mas eu fiquei constrangido. E aí eu terminei o discipulado e um tempo atrás eu encontrei eles na igreja, depois de anos, assim, né? E me deu uma alegria. E um dos homens que fez discipulado, eram 2 casais, ele é uma pessoa muito reservada e tal, assim, né? E aí teve um culto ali na Nação Forte, ele apareceu ali, né? Um dia, ele tá congregando ali. E aí o pastor André ministrou uma palavra, eu não lembro que culto que era, e ele me abraçou e disse assim, eu quero te agradecer que tu foi o primeiro que foi lá, me discipulou e tal. Assim, aquilo me desmontou, assim, eu não esperava aquilo, assim, né? Eu não considero isso uma renúncia, mas eu digo assim, essas coisas que a gente faz assim, eu vou lá no horário, cara, isso aí não é nada. Eu não considero renúncia. Renúncia para mim é que o cara que largou tudo e foi para... Eu considero que a gente aprendeu que isso aí é uma honra, sabe? Apesar de eu murmurar aquela vez, depois eu fui e aquilo foi muito bom para mim. E ele falar isso depois de mais de 20 anos, ele falar isso para mim, me dar um abraço... Nossa, foi uma coisa assim, sem preço. É difícil falar assim, mas eu fiquei assim, perdido, assim, sabe? Quando ele me abraçou e disse, quero te agradecer, que aquela vez que tu foi lá, discipulou a gente, não sei o quê. Mas tu deixou ele te abraçar? Deixei. E ele me abraçar já é um milagre também, né? Eu aceitar é outro milagre. Sim, é então milagre. Foi double milagre, double miracle. Miracle, até uma professor de inglês aqui. Miracle. E aí, gente, foi assim, extraordinário. Então, assim, e uma vez eu discipulei um casal e ele tinha muito problema com droga, o rapaz. E aí eu nunca mais tinha visto eles. Eu tinha visto ela uma vez numa loja, então eu nunca mais tinha visto eles. E um dia eu vi eles na Nação, assim, quando tu vê a pessoa, tu fica com o coração explodindo, né? Porque a Bíblia diz, o semeador saiu a semear. Você não sabe para onde a semente cai, né? Uhum. Então muitas delas você não vai ver nessa terra, mas quando tu vê algumas, tu olha e diz, meu Jesus, poxa, que legal, assim, né? Tu se sente participante daquela ministração, daquele negócio. Então renúncia mesmo, eu não vejo nenhuma, sim. Mas eu entendi depois de um tempo que isso tudo não é preço nenhum. Quem pagou o preço foi Jesus na cruz, que isso aí é normal. Quando você tem você entende que o discipulado é uma honra para você, que a gente não deveria fazer, a gente faz pela graça e misericórdia de Deus, a gente não tem, capacidade de fazer isso ali, porque a ministração do discipulado, da palavra de Deus, quem tem a glória é o Espírito Santo, quem manifesta é o Espírito Santo, então a gente é praticamente um vaso só. Mas quando você entende que isso faz parte, é uma alegria fazer. Eu sou apaixonado por isso. Então, quando a pessoa, o que a pessoa precisa fazer? Pedir. Irmão, você pode discipular eu e minha esposa, então, beleza, fechou. Se não tiver agenda, beleza, a agenda não vai ter. Mas se tiver uma pessoa que pediu, tu vai aceitar. Se tem dinheiro, se não tem, se é gente boa, se não é, nada é relevante. Jesus estendeu a mão pra gente, não merecendo, então a gente estende a mão para qualquer um que chegar e apresentar. E esse, para mim, é o coração da pessoa que discipula. Ela não vê nada além do discipulado. Ela não vê a pessoa, ele vê o discipulado. Aí, quando chega junto... E assim, eu vou dar uma coisa para vocês. Tem pessoas que eu discipulei 2 aulas. Tem um irmão lá que é da Guabiruba, que vai lá na igreja. Irmão Antônio, um abraço para ele. 2 vezes fui na casa dele, eu acho. E aí a gente acabou não tendo mais agenda, não consegui mais. Pois onde ele me vê, ele vem, me cumprimenta. Eu sinto verdade quando ele me honra, quando ele me cumprimenta. Eu sinto sinceridade, sabe? Quando tu sente que a pessoa... valoriza o que tu fez, cara, aquilo ali para mim é coisa fora do comum, sim, isso arrebenta com a gente, porque assim, coração fala com o coração, tá? Então quando você olha para uma pessoa e você vê verdade nela, naquilo que ela faz para ti, tu fala, poxa, a pessoa me cumprimentou, mas me cumprimentou de verdade.
ela falou aquilo pra mim, mas é verdade aquilo, sabe? Tu sente dentro de ti assim. Tem aquele que fala assim, tamo junto e não tamo junto coisa nenhuma. Uhum. Tem gente que não fala nada. Tu olhou pra ela e diz, ó, qualquer coisa, tu sente que é verdade. Então isso eu aprendi com o discipulado, assim, que pessoas assim, elas é uma recompensa, tu vê verdade e sinceridade quando elas te dão um cumprimento, agradece, coisa, tu fica assim, lisonjeado, assim. Lisonjeado. Lisonjeado. Poxa, bonita palavra. O Bonito, Pascoaloto tá aqui, não tem A gente tem que pregar mas- pelo melhor, né? Isso. Quer falar mais alguma coisa? Não. Fábio, se tu puder dar um conselho para quem está nos assistindo aqui agora, o que tu falaria para essas pessoas? O que tu falaria para a audiência que está acompanhando a gente? Bom, primeiramente para aqueles que não são frequentadores de uma igreja de confissão evangélica, que tenham outra denominação, que não tem a Bíblia como base, que é o mais importante, né? Não confessam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para esses eu digo que para você saber se um bolo é bom ou não, a aparência pode até enganar, mas o sabor é que vai te dizer a verdade. Então experimente. A Bíblia diz lá em Salmos, provai e vede que o Senhor é bom. É difícil ver a bondade de Deus, às vezes, num mundo tão perturbado e tão difícil. Mas para esses que não têm entendimento da palavra, não lê Bíblia, não conhecem a Cristo como Salvador e Senhor, eu aconselho, leia o Evangelho de João, ore a Deus, fala, Jesus, tu é de verdade? Jesus, eu acredito em você, eu acredito que eu preciso de alguém. Eu não confio nas pessoas, eu estou magoado, eu estou triste, me abandonaram, mas as pessoas dizem que tu és de verdade. Então fale com Jesus, leia a Bíblia, né? E fale com Jesus. Eu quero te experimentar, eu quero saber se o Senhor é bom mesmo. É sério saber se essa bondade é verdadeira, se quando eu morrer vai se acabar tudo isso aqui, né? Então fale com Deus, né? E eu aconselho ver um filme que é Eu Acredito. É um filme que nós já vimos várias vezes lá em casa e toda vez que eu vejo, né, é o filme que me engasga para chorar. Às vezes eu não choro porque, né, se tivesse coração até chorar. Não faz muito perfil, né? Não faz muito perfil. Fecha a conta. Mas tem uma frase que tem uma parte lá muito boa e aí a pessoa tá lá e ela diz é sobre isso, sobre crer em Jesus. Então você que está vendo esse podcast, procure na internet Eu Acredito, né? É um filme maravilhoso. O que foi, filha? Você acredita? Então tá bom, eu fui corrigido aqui pela minha professora de inglês. Você acredita? O filme é muito bom, ele vai trazer aspectos da fé de várias pessoas, como elas encontram a Cristo, e algumas pessoas que não têm, que têm Cristo, mas um Cristo superficial, tem uma fé e não uma crença. Então eu aconselho você que está vendo esse podcast, está ouvindo esse podcast, busque Jesus. Ele é maravilhoso, ele muda vidas e ele é de verdade. E para você que está ouvindo esse podcast e professa a fé cristã, lê a Bíblia, frequenta uma igreja, independente da denominação, mas que professa a Bíblia, entende que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, discipule. A igreja precisa de trabalhadores, sim. Toda igreja, instituição precisa de trabalhadores, precisa de obreiro, precisa de gente de estacionamento, precisa de gente que cuide do som, que cuide de vários músicos, pregadores, precisa. Mas, biblicamente, a instrução de Jesus no final foi: fazei discípulos. Isso não é obrigação do pastor, isso é uma obrigação do cristão. Se você não está discipulando ninguém, se a alma para você não vale o mundo todo, porque você não gasta 1 hora por semana para discipular alguém, talvez você esteja na fé errada. Então não adianta, se você está recebendo alguma coisa, eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Você vai no domingo, você vai na quarta, você vai no seminário, você vai no congresso, na convenção, no curso, você enche de Jesus a sua vida e não transborda para ninguém, eu lamento lhe dizer, mas talvez você não entendeu o Evangelho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele entregou o seu melhor, ele amou a todos de uma maneira sobrenatural. Então, se você não ama ao ponto de gastar 1 hora por semana para se importar por alguém e discipular alguém, talvez você não entendeu o Evangelho. Talvez a sua crença esteja na instituição, não no Cristo. Então, o meu conselho é: leia a palavra de Deus e leia Mateus 28, do 18 em diante. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Veja o exemplo de Jesus. Gastou tempo com pessoas, orou com pessoas, capacitou pessoas, investiu em pessoas. Então, o meu conselho é: você que não é cristão, Jesus é de verdade.
E você que é cristão, Jesus é de verdade. E o que ele ensinou vale. Então, você que é cristão, Jesus é de verdade, acredita? Então, siga o que ele falou. Pare de frequentar uma igreja se você não tem o intuito de seguir o cristianismo. Não adianta. O pastor Osnei falou semana passada, nesse mesmo microfone, semana passada não, retrasada, que as igrejas pagam aluguéis enormes para pessoas cheias de igrejas, de pessoas que vão para o inferno. O que é isso? É pessoas que não são comprometidas com o Cristo. E Jesus falou, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga-me. O cristianismo precisa de uma sequência de discipulado. Se você não discipula, não interessa a maneira, se você não gasta tempo com pessoas, infelizmente, você não entendeu o que é a fé cristã. Esse é o meu conselho que eu deixo para quem estiver assistindo esse podcast. Ouve. Uau. Sensacional. Excelente. Fábio, queremos agradecer muito a tua presença aqui. Obrigado por ter aceitado esse convite. Foi um podcast muito engrandecedor, né, Bernardo? Nossa. Acredito aí que tens a mesma visão que eu. A gente pegou muita chave importante. O pessoal que vai assistir a gente agora também vai pegar elas. E a gente quer que esse evangelho chegue, que essa palavra chegue no maior número de pessoas possível. Então, a tua disposição em estar aqui, para a gente é uma honra receber. Se o Bernardo quiser colocar mais alguma coisa, senão daí tu pode falar do Africa for Jesus, das ofertas, né, e tudo mais. E a gente já segue nessa linha. Vamos lá. Aleluia. É uma honra mesmo conhecer esse teu lado. Fiquei muito feliz de considerar você um amigo. Fábio, o primeiro curso que eu fiz na igreja foi com o Fábio. Ele não terminou o curso, queria dizer. Tá, eu comecei, eu não falei que eu Mas quando ele estava dormindo, né? Então eu acho que foi até bom ele parar, né? Dar mais É uma sono nos honra outros. mesmo participar disso, tá? De ter pessoas assim. E eu me sinto envergonhado, tá? Nessa questão do discipulado, me sinto envergonhado. Para mim foi um choque, tá? Então eu queria agradecer a tua família também. E você que está assistindo aí, nós temos o QR Code das ofertas, tá? Essas ofertas são direcionadas para o campo missional. Nós temos o pessoal do Africa for Jesus e da Família em Missão, que junto com o pastor Osnei, a Bel e o Emerson e a Lana estão na África cuidando de várias crianças, tá? Então isso é uma forma de você poder ofertar. Se você não pode pisar lá, oferte, tá? Nosso podcast não tem fins lucrativos. É para realmente exortar você, cristão, que isso serve para nós também. Nos exorta toda semana que a gente grava. A gente sai daqui impactado, tá? Com essas pessoas que gastam vidas em prol dos outros. Muito obrigado. E nós estamos aí no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Então assista, se você gostou, mande para alguém esse vídeo. As pessoas precisam ser exortadas. Agradecer aos nossos apoiadores, né? Grupo Vitória e o 77 por propiciar que esse programa seja possível. Se não fosse por eles, né, e o mover do Espírito Santo na vida deles, a gente não estaria aqui. Então a gente honra também, né, essa parceria, o que Deus tem feito através deles, e pedimos, né, que prosperem cada vez mais e mais em tudo aquilo que eles fizerem. E que o Porta Estreita, né, atinja o seu objetivo como ministério, a fim de exortar pessoas, como o Bernardo falou, levar esse evangelho original, esse evangelho raiz, que é a essência que a gente está buscando nesse novo momento. Porque como o Fábio muito bem falou aqui, né, a gente está caminhando para o fim, isso é muito claro. Então, se através de vidas como a nossa, que talvez a gente tenha um pouco ainda desse amor, a gente possa levar isso mais adiante para que uma pessoa que seja alcançada, para que essa pessoa então continue fazendo a obra e outras muito mais frutificando. Porque é necessário que seja feito dessa forma. Então, que a gente gaste a nossa vida por amor a outras vidas. Né? Amém. Tem que ser assim, né? Então, no mais, gente, agradecer vocês por estarem aqui conosco em todos os programas. Desejamos aí que Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo Porta Estreita. Deus abençoe. Que será o último do ano, né? Será o último do ano. Exatamente. O Papai Noel vai ser entrevistado aqui, né? Eu soube disso. Vai ser bem legal. O Papai Noel vai vir, né? Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Ele é um paizão para todos Uma nós, galera, né? Não isso tenho é o que verdade. dizer. O cara é violento. É um vozão, né? Realmente um vozão. Gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu.
não o que somos. Deixar a vida de Deus fluir através de nós. Abrirmos mãos de nós mesmos, de nossa vontade, manter os nossos olhos nas atitudes do Senhor, no seu querer e na sua vontade. Esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito. Deixar o Senhor crescer em nós, para que os nossos atos revelem o Deus que conhecemos. E vivemos a vontade do Pai em cada momento de nossa vida, em cada relacionamento, em cada contato, na forma que expressamos, no que falamos, no que revelamos, nas atitudes que manifestamos. Viver a vontade do Senhor é ser o que Ele é sermos em atitudes semelhantes a Jesus, pois temos nele o exemplo de como agradar e alegrar o coração do Pai. É fazermos as coisas não para nós mesmos, mas para o cumprir e realizar da vontade dele em tudo. É olharmos as pessoas da mesma maneira que ele olha. Sejamos filhos, mas filhos que vivem e revelam ao Pai todas as ações, em todos os relacionamentos e contatos que realizamos. Não estamos aqui para fazer o que achamos, pensamos ou para defendermos os nossos interesses e o nosso querer, mas estamos aqui unicamente para fazer a vontade do Pai.